Mas tu imaginava ser treinador? Cara, eu fui treinador do Remo, jogando no Remo em 2005. Eu tava machucado e o treinador foi demitido. E os jogadores falaram, cara, vamos o Odair, bota o Odair de treinador. E aí fui passando por processos, por etapas, juniores. E depois como auxiliar técnico da casa no profissional, quando o Dunga me subiu e me deu a oportunidade de ser o auxiliar técnico da casa em 2013. Então se a gente for falar numa situação de tu entrar numa empresa, eu comecei como office boy. Cara. E cheguei ao ponto máximo na parte técnica do clube. A semana, mas como é que foi a semana daquele Grenal do 5-0? Cara, como é que foi a semana? A semana foi com uma demissão de um treinador na quinta-feira de noite, porque eu parei de jogar por causa do acidente do Brasil de Pelotas. Exato, tu tava no Brasil, Tava né? no Brasil. Tava sentado ao lado do Milar. Nossa, daí não sabia desse detalhe, cara. Como tu lida com os memes? Não sei se tem uma... Cara, eu não me lembro de meme, mas cara, tem uma tua que é tu, com um sorrisão bonito, assim, sabe? Caro e doeu. Mas tá bonito, Papito. Pô, me emocionei agora, Papito. Porque eu entrei pra dentro do ônibus. Falei, o senhor vai ser campeão olímpico, pode trazer a tua família. Quero que tu conte uma história das Olimpíadas ali envolvendo, poxa, acho que o Neymar, eu não quero deixar de fora acho que o maior nome dos últimos anos do Brasil. Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um assado para, dá pra ver onde eu tô, né? Não tô em casa, não tô nos meus estúdios, tô aqui em Dubai, nos Emirados Árabes. E hoje o assado é muito especial, primeiro assado internacional e eu consegui um lugar maravilhoso nessa vista espetacular para a gente fazer um dos primeiros assados aqui em Dubai. Então confere a vinheta e olha quem é o meu convidado de hoje. Agora sim, vinheta feita, estamos aqui no assado. Como é que vocês estão? Tudo bem, pessoal? Olha só, antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, que vocês já sabem, né? Eu quero dizer para vocês se inscreverem no canal. A gente está chegando em 250 mil inscritos. Esse canal tá explodindo, tá indo para todo mundo. Tá indo para tanto mundo que nós estamos aqui em Dubai, como vocês já viram, né? É a coisa mais linda do mundo. Então, olha só, curte, compartilha, comenta e obviamente te inscreve aí no canal, porque hoje tem um convidado muito especial que está aqui comigo e eu estou na cidade dele, afinal ele já está há mais de um ano, né, como residente de Dubai, essa cidade que está me abraçando, né, por uma semana. Então, por favor, seja muito bem-vindo, ou ao contrário, eu estou sendo muito bem-vindo na sua cidade, Odair Helman. Um prazer te receber, ou vice-versa. Como é que tá, meu? Prazer, Duda. Muito prazer estar aqui contigo. Eu acompanho o teu trabalho, as tuas entrevistas, o teu churrasco. E welcome. I am in English. My friend. Welcome, my friend. Now you speak English. Cara, tu tá local. Não local, porque daí tu tem que falar árabe, né? Salam aleikum. Tu entende árabe? Um pouco. Não, só aquelas situações de tu bom dia ou como é que é bom dia? Bom dia não sei. Eu sei salam aleikum, mabruk. Ah, até que vai. E algumas coisas que tu vai no dia a dia conversando com as pessoas do clube, com os jogadores. E eles também aprendem o obrigado e aprendem também muita... Até porque a comissão... Muito palavrão, muita resenha do futebol. Mas seja bem-vindo. Obrigado, espero que tu tenha gostado aí da cidade. E a gente tá aqui para fazer uma resenha boa. Pô, muito obrigado, velho. Eu tô muito feliz mesmo. É uma oportunidade... Pra mim, incrível. É o segundo assado que eu tô gravando aqui em Dubai, né? Gravei com o Ramiro, e teu jogador, inclusive, né? E bom, mostra a camisa, cara, do time que tu tá treinando atualmente. Por favor, dá mais detalhes sobre o clube, por favor. É um grande clube, tem uma grande história no Emirados. Time com uma grande torcida. É um time que gosta muito de brasileiros, porque tem uma história com brasileiros. Com treinador brasileiro, com jogadores brasileiros. Hoje o jogador, um dos maiores, os melhores jogadores do país é um brasileiro, naturalizado, né? Fábio Lima, que infelizmente até a gente perdeu no jogo contra o Al-Ain, que machucou o tendão de Aquiles. Putz. Mas é um jogador muito respeitado aqui no país. Joga na seleção, camisa 10 da seleção. Ah, que legal. E o clube, o Al-Wasa, tem esse histórico de
de recepcionar brasileiros, de ter brasileiros como jogador, de ter treinador que foi campeão aqui brasileiro, Zé Mário, que eles respeitam muito. Então a gente está em casa. O Zé Mário, para quem não lembra, o mais jovem... E a camisa é... A camisa é canarinho. Camisa é canarinho, amarela, cor do nosso Brasil. E vai para mim, né, Papito? E essa é tua. Essa é tua. Depois tu vai me dar ela, eu quero que... Essa é tua, mas uns 250 de RAM tu leva. De RAM é a moeda local. Para quem quiser fazer a conversão é mais ou menos 1,50, né? 1,45, é que, na verdade, 1,40, na verdade, vamos falar sobre um pouco dessa conversão. É o seguinte, no início tu faz conversão. Ah, depois tu esquece. Não, depois não é que tu esquece. Ou tu esquece ou tu não gasta. É verdade. Entendeu? Esse é o processo. Como é caro aqui, cara? Tem coisas caras. Tem coisas mais baratas, mas tem coisas caras. Tem coisa... Não, mas eu tô dizendo, um refrigerante aqui. Não, um cafezinho. Um cafezinho, velho, é 30, 40 reais. Um dia eu esperei o troco até o último segundo do cafezinho. Não vi. 50 dirham, eu disse, eu nunca mais tomo café. Vou pra casa, compro um saco de café e não tomo, Papito. Pra fazer na tal da conversão, 50 seria mais ou menos 75 reais. Exato, e a conversão, se tu fizer toda hora, tu acaba não comprando ou acaba achando a situação meio cara. Então... E depois de um tempo isso passa, tem que passar, porque senão... Porque tu tá com a moeda brasileira. Eu recebi real. O teu contrato é em dólar e a moeda local é dirham. Então é um processo de conversão aí que a conta tem que ser rápida, é calculadora. Tanto que o celular, acho que de todo mundo aqui, tem o conversor. O Google Conversor. Tem que converter, porque senão quando vê o bichinho paga 50 dirham num café. Ô, daí, mas a oportunidade de vir pra cá surgiu como, assim, rapidamente, pra gente pegar esse capítulo legal da tua carreira de... Na verdade... Porque depois eu quero falar de Inter, Fluminense, obviamente, enfim, vários outros assuntos, seleção brasileira, né, as Olimpíadas. Na verdade, eu recebi 2 propostas desse time, um pouquinho antes, em outubro. Na verdade, eu aceitei em dezembro, quando até estava no final do meu contrato com o Fluminense. Faltavam 20 dias para terminar o meu contrato. Claro que continuaria o Campeonato Brasileiro por causa da pandemia, mas faltavam 20 dias para terminar o meu contrato. E é através do mercado do futebol que as pessoas apresentam o teu nome, apresentam o teu trabalho. E isso é até uma situação importante a comentar e falar. Por exemplo, eu para apresentar o meu trabalho, meu auxiliar, minha comissão técnica, a gente criou um currículo diferente para apresentar para as pessoas. Não é só aquele currículo que normalmente a gente manda, trabalhou nesse ano, trabalhou ali, foi campeão ali, ou fez esse tal trabalho. A gente tem, claro que eu tenho esse currículo, mas a gente montou um currículo de modelo de jogo. Então, com vídeos de treinamentos, com vídeo de transferência desses treinamentos, dos conceitos que a gente colocou no treino, eles sendo transferidos no jogo, em vídeos curtinhos, e montou o modelo de jogo do Inter de 2018, montou o de 2019, montou o do Fluminense, e essa era a minha apresentação. Então, quando eu me apresento, pessoas do mercado querem saber a respeito do meu trabalho, que não conhecem, eu envio esse material. E esse material chegou aqui, e o presidente do clube e as pessoas do clube gostaram muito, porque além de ser diferente, né, não sei se até outros treinadores fazem ou não, além de ser diferente, porque o cara pode ver na prática os meus treinamentos, porque tem ali no final da ideia, do modelo, tem a metodologia de trabalho, de treino desenvolvida durante esse tempo, mas tudo com vídeos curtos, nada daquilo que o cara não vai abrir, entendeu? E aí eles viram esse material e começaram a buscar mais informações a respeito do meu trabalho. E eu estava num bom momento no Fluminense, fazendo um bom trabalho. E isso tudo fez com que a proposta viesse. E aí como a gente sempre eu sempre faço, receber a proposta, sentar com a minha família e analisar tudo, né? Os pontos positivos, negativos. E naquele momento nós achamos que os pontos positivos eram muito maiores e que a gente tinha que viver essa experiência e aí acabei aceitando a proposta. E eu acho que tu acertou, porque eu tô pouco tempo aqui em Dubai e eu tô apaixonado pela cidade, a cidade moderna, luxuosa no bom sentido, de ela não é arrogante, ela é simpática, ela é muito legal aqui. E acho que poder, né, ter essa oportunidade, cara, parabéns pela oportunidade. Já falei isso pro Ramiro em outro momento também, acho que ele tem que realmente desfrutar disso e vocês estão fazendo isso muito bem.
tem comido carne aqui em Dubai? Não. Olha, carne eu tenho comido. De vez em quando a gente vai na churrascaria, que tem churrascaria brasileira. Tanto no prédio que eu moro, tem uma churrascaria no 35º andar e eu moro no 37º andar. Tudo é alto aqui, né, cara? Então, tudo é alto. Menos o Ramiro. A minha mulher, a primeira semana que veio pra cá, porque gosta, não tem medo de altura, né? Primeira semana pra ver apartamento, foi num prédio aqui, no 87. Diz que o salão de festa era no 97. E chegou toda empolgada. Eu falei, segura. Não. Segura, eu não vou mais. Eu não vou nem que se eles me pagarem pra morar lá. Muito obrigado. Eu tenho medo de avião, o avião passa perto da janela da minha casa. Não, tá... Eu fui no... Só que tem uma coisa interessante. Tudo é alto e quem tem medo de altura vai saber o que eu tô falando. A respeito desse apartamento, por exemplo, ou de... Sim. Mas é depois do momento que tu começa a morar, o 37, meu amigo, 40, 45, 60, fica número só. Fica só número. Claro que de vez em quando vem um vento aí, o número dá uma desestabilizada nos guerreiros, mas fica mais, porque tu começa a conviver, olha aqui. A gente tá no 44 aqui. É, por aí. Né? Então, tu imagina. Vou te dizer, eu fui no The Observatory, alguma coisa assim, The Sky, não sei o que. Cara... Foi no Burj Khalifa? Não quis subir. Tem muito caro, né? Sabe quantos de RAM é? Quanto? Cara, foi 260. Eu não vou pagar isso aí. Não, já tinha ido em 12 prédios que mas é alto. Mas é uma vez só, cara. Divide isso por uma vez. Se tu vem uma vez por ano pra Dubai. Não, mas não vem uma vez por ano. Uma vez a cada 2 anos. Divide esses 250 de RAM em 2 anos. Quanto dá? Mas se eu for pensar tudo que eu quero fazer, eu pensar nisso, acabou meu dia. É o conversor, papai. É o conversor. Ô, Daí, vem cá, tia. A carne, falando da carne. Isso, por gentileza. Cara, não é a mesma carne de lá. Não é o mesmo churrasco de lá. Claro que tem boas churrascarias aqui. Tem boas carnes. Eu vou tentar, né? Reproduzir algo parecido. Tem restaurantes à la carte que tem boas carnes. Tem o do salzinho, né? Que todo mundo... O Tutuá é aqui mesmo. Salzinho. Já foste? 5 mil só pra jogar um salzinho, eu jogo em casa o salzinho. Não. Eu tenho um salzinho aqui, ó, Daí, depois se tu quiser. Me dá o salzinho aqui que eu vou jogar... eu vou meter um salzinho aqui e tá tudo certo, papito. Não, mas tem o glamour de conhecer, é um grande restaurante. Mas já foste? Já fui. Diz que a carne... Dizem que a carne é diferente, assim... Tu achou ela boa? Achei boa. Achou boa? Porque em outros lugares tem... O rapazinho veio? Tem boas carnes, veio. Ah, ele veio? Veio. Mas ele torce pro teu time? Não, ele não torce. Qual é o time que será? Não sei qual é o time que ele torce. Pô, podia ser torcedor do teu time, isso é legal. A próxima vez eu vou lá ver se eu consigo 0,800. Eu acho, como eu sou treinador do... Pelo menos 50-50, né? Nesse salzinho que tá caro. Mas é um grande restaurante e aí tem outros lugares bons em relação à carne, mas não é assim. Brasil, tu vai no boteco, o cara frita um bife e é sensacional. Aqui não tem essa facilidade pra carne. Mas não tem tudo. Mercado, tu pode encontrar, tu tem 10 tipos de arroz, tem tudo. Mas a carne é um item que tu tem que achar um local, tu tem que escolher bem. Porque tá faltando um bistec, que é o meu parceiro. Tá faltando bistec. Alô, bistec. Venham pra cá, pra Dubai. Eu já tô aqui, Bistec. Se quiser fazer uma parceria, nós já abrimos uma sociedade aí, fizemos uma... Né? Muito bom. O Adair vai ser uma entrevista maravilhosa. Hoje eu tô vendo, vai ser melhor do que isso. Isso sem chopp, hein, papito? Não, isso é porque nós não estamos bebendo. Sendo seco. Porque também não pode beber aqui, né, tia? É outra coisa. Não, aqui onde a gente tá, pode. Tu só pode beber. Só não pode beber em lugar público. Mas não pode comprar, por exemplo, fui no supermercado pra comprar umas coisinhas pra nós aqui. Não tem. Não tinha. Mas tu compra em lugares específicos. Ah, perfeito. E aí tem uma situação de uma licença também pra tu poder comprar. Então tem para poder comprar, mas tem que ter essa licença. Até porque para ativar o turismo tem que ter bebida alcoólica. E nos lugares, por exemplo, nos lugares privados, hotéis, restaurantes, tu pode beber. Ah, tá. Entendeu? Então, tu pode beber o teu venenoso em casa. Tu não pode beber pisando fora da porta de casa. Mas, por exemplo, eu fui nos jogos do Mundial, né? E não tinha bebida alcoólica. Cara, a gente já não tá no Brasil sem bebida alcoólica faz um bom tempo. Sim. Mas eu convivi com bebida alcoólica em jogo, a minha vida inteira. Sim. E eu acho que realmente dá uma diferença danada. A bebida dentro do estádio ali. Eu não sei qual é a tua percepção disso. Pra quem tá dentro do campo lá, tu é mais xingado, provavelmente, com bebida, né? Eu acho que a bebida, ela acelera o processo de muitas coisas. Da coragem, às vezes até do passar do ponto. Às vezes, quantas histórias a gente já ouviu que numa família... Num churrasco de família,
O cara falou demais. O cara bebeu e daqui a pouco ele fala uma verdade que estava aqui engasgada pro irmão, pra irmã e já vira uma briga de família. Talvez se ele não tivesse bebido, essa coragem, essa vontade de falar, então a bebida realmente, se ela passar do ponto, ela te traz uma situação que não é bacana. Imagina num estádio, Bah. entendeu? Eu E sei aí que o tem a torcedor- paixão junto. Eu sei que o torcedor gosta, mas eu acho que se tu perguntar pra mim, cara, tu acha que a bebida ela influencia talvez numa... Ah, imagina, tu tá ali numa paixão, mexendo com a tua adrenalina, com a tua paixão, e tu com 20 canjibrina aqui, tu muda taticamente o time 204 vezes, entendeu? É muito bom. Cara, olha só, eu tenho muitos assuntos pra trocar ideia contigo. A gente tá em Dubai, trocando uma ideia, comendo uma carne muito bem estabelecido aqui. E eu acho, cara, que tem inúmeras perguntas que as pessoas fazem. E eu abri uma caixa de perguntas e depois eu vou ter as perguntas Gimo Cupim. E, cara, tu te prepara, tem muita coisa interessante que vem lá. Mas eu queria que tu começasse, pra nós começar a trocar ideia aqui, enquanto eu vou fazendo. Tu gosta de mal passada ou bem passada? Não, eu gosto bem passado. Bem passada, ela Gosto mais de- durinha, eu gosto de mal. Tá, então eu vou tirar um pouquinho pra Então mim tu e faz depois... assim, corta a metade, E- faz o teu mal passado e deixa o papitinho comer Cara, mas- a solinha. Mas, ô Papito, tu quer ela meio sola do sapato? Não sola, mas eu sou do mais bem passado. Porra, velho, que Não, e o problema que eu decepção, tenho em velho. casa? A tua mulher não... Não, mulher, filha, tudo Mal. no mal passado e eu bem. Pô, tu devia ter trazido tua família, cara. Daí aí eu peço um pedaço de carne e sempre corta um pedacinho pra mim, manda de novo lá, pra assar um pouquinho mais e voltar. É Vou uma dizer- engenharia, Cara, Papito. eu vou te dizer, eu fiquei sabendo que o Renato Portaluppi, por amigos em comum, ele come bem passado. Aí, porra, um cara que eu tenho como ídolo, eu fiquei tão triste. Eu falei, Já cara, quando perdeu eu a for fazer idolatria. quando eu for fazer um assado pro Renato, eu vou ter que passar a carne, eu não tô acreditando, velho. Eu tô com medo até de tu cancelar essa entrevista. Depois Não, dessa. para, Se não, com o não, Renato não, tô. tu já te Não, deu não, uma nem a pau. tristeza. Ô, daí, pô, vamos lá, primeiras coisas, tu trabalhaste 20 anos no Internacional. Sim, eu cheguei em 91 no Inter, fazer teste, passei. E aí comecei a jogar na escolinha do Inter com 14 anos e joguei 10 anos. Passei por todas as categorias até me profissionalizar. E aí em 97 subi ao profissional, 98 eu fui emprestado, 98 no profissional, 99 eu fui emprestado ao Fluminense, 2000 eu voltei e aí completei 10 anos de Inter nesse processo de jogador. E depois, quando parei, trabalhei mais 10 anos, iniciei lá nas avaliações técnicas e terminei como treinador. Então, tu imagina, Cara, assim, eu comecei como jogador, vivendo um sonho de ser jogador de futebol e consegui realizar e passei por todas aquelas etapas, processos e categorias. E depois, como terminei como treinador, fiz tudo. fiz tudo, porque iniciei nas avaliações técnicas, depois no outro ano fui para ser auxiliar técnico do juvenil, e aí fui passando por processos, por etapas, juniores, e depois como auxiliar técnico da casa no profissional, quando o Dunga me subiu e me deu a oportunidade de ser o auxiliar técnico da casa em 2013, auxiliar técnico da casa e depois a oportunidade como treinador. Então se a gente for falar numa situação de tu entrar numa empresa, eu comecei como office boy, Cara, e cheguei ao ponto máximo na parte técnica do clube. Cheguei, tanto como jogador, porque comecei na escolinha, realmente escolinha, nos campos de areia, lá atrás do campo A, sim. e me profissionalizei, e virei jogador profissional no Internacional, e depois recomecei uma carreira, e comecei nas avaliações técnicas, e cheguei ao cargo de treinador profissional. Então, Cara, essa que história foi um bonita, vídeo. meu. Essa história é Tu bonita. é natural de onde? Sou natural de Salete, Santa Catarina, uma cidade pequenininha. O prefeito da minha cidade me levou para fazer teste. Ah, é. E aí Tu fiz devia o teste. ser o craque da cidade. Aquele negócio que jogava bem, se destacava, então me levou para fazer o teste, passei. E aí depois voltei e aí fiquei morando sozinho, trabalhando, estudando e seguindo o caminho. Mas foram 20 anos nesse processo dentro Tem do uma Inter. história que uma vez tu me contou, que eu queria deixar registrada aqui. Me contou quando eu tava lá no Bola uma vez, que eu queria que tu lembrasse, porque tem tanta coisa legal pra trocar ideia contigo, cara. Tu é um cara que tem muito assunto. Que foi a vez que tu quase saiu do Internacional e tu pediu uma ajuda, né? Não, na verdade, eu acho que essa história que tu tá falando, porque eu parei de jogar por causa do acidente do Brasil de Pelotas. Exato, tu tava no Brasil, Tava né? no Brasil. Tava sentado ao lado do Milar.
Nossa, daí não sabia desse detalhe, cara. Tava sentado, na verdade tava sentado, ele sentado na poltrona e eu sentado no braço da outra poltrona, conversando, ele tomando um chimarrão. E aconteceu aquele desastre. E eu fiquei muito machucado. Eu fiquei 6 meses machucado. Pra ter uma ideia, eu fiquei quase 2 meses sem conseguir levantar da cama sozinho. A minha mulher me ajudava para eu botar o pé, fazer um movimento, sair, porque imagina, o ônibus caiu no barranco. Tu te lembra da queda? Eu me lembro, eu não apaguei. Eu tenho só uma sensação, as pessoas me perguntam isso. Tá, mas o que tu... Cara, eu só tenho eu não sei o que é, se é espiritual, ou se é uma imagem, o que acontece no corpo, né, num momento desse. Mas eu tenho uma imagem só que eu tava numa posição de proteção. Fetal. E o que eu me lembro é que eu mentalmente ou espiritualmente eu dizia, cara, eu não vou morrer, porque é muito rápido, né? Não sei quantos segundos foram. E eu tenho essa lembrança, eu não desmaiei, eu não apaguei. Tava de cinto? Não, tava sentado no braço do banco. Conversando com o Milar. Só que no momento que deu a freada, que o ônibus, primeiro porque o ônibus virou, ele virou na pista, ele não caiu direto. O cara, acho que viu o que ia fazer, penhasco. Pisou no freio, um ônibus daquele tamanho a 100 km por hora, o ônibus virou e lixou a pista. Bateu no guarda-reio e depois tombou, depois virou no barranco. E eu fiquei acordado aquele tempo todo. Então só que quando eu me lembro que alguém gritou, vai virar. E aí eu me segurei no braço do banco aqui. E eu acho que me salvou foi que eu estava nessa posição, eu me segurei no braço do banco e caí entre os bancos na hora que o ônibus ficou lixando na pista. Eu devo ter ficado ali protegido por aquele... Pelos dois bancos. Exatamente. E infelizmente os três que morreram, estavam do lado esquerdo, um mais à frente. Onde se lixou. Onde lixou a situação, entendeu? O ônibus. Então, e os que machucaram muito gravemente estavam desse lado. Uhum. E os que não machucaram, o Darley, por exemplo. Sim. O Darley acho que estava do lado direito e acho que teve um arranhão. Sim. E foi o Darley que me tirou, na verdade, porque eu fiquei preso, né? Consegui só botar a cabeça para fora, assim, que tinha um espaço. E aí o Darley me puxou pelo cabelo aqui e me tirou porque eu tava preso nos ferros e arranquei minha perna dos ferros. Eu não tinha, né, cara, barulho, imagina, grito. Cara, isso é um momento da tua vida, assim, cara, que a tua vida muda tudo. Quem sabe, muitas pessoas passaram por uma situação assim e sabem que muda. O processo muda, o pensamento. As referências mudam, né? Mudam as referências. Tipo assim, milagre, ele passa a acontecer na tua vida, né? É um milagre. Exato. Não, eu até hoje, assim, me lembro daquilo e digo, cara, infelizmente nós perdemos 3 amigos, né? Sim. E não queríamos que jamais tivesse acontecido aquilo. Mas se salvar de uma situação dessa, as pessoas que passaram, eu não sei assim te explicar o que é, mas que eu só sei te dizer que muda muito, né? As tuas referências. A referência Eu, por exemplo, vou te dar quando eu saí aquele dia, eu me lembro que minhas filhas deixaram os brinquedos, as bonecas, atirado na sala. E aí, quem tem aquele negócio de organização, de pai, briguei, assim, discutir com elas, cara, tá sempre fora do lugar, sempre fazendo bagunça. Isso acabou, né? Cara, e aí depois, cara, só pra tu ter uma ideia, eu fui pro hospital e a minha família era o primeiro dia em Pelotas. Todas as pessoas do prédio sabiam do acidente, por causa das rádios, tudo, e a minha mulher e minhas filhas não sabiam, estavam dentro do apartamento, e as pessoas não sabiam como ir lá avisar, bater na porta. E aí, num determinado momento, ligaram de Porto Alegre, avisaram, e aí as pessoas do prédio foram lá, pegaram a minha esposa, meus filhos e foram pro hospital. E eu me lembro que eu entrei no hospital, e cara, e aí remédio, injeção, porque todo arrebentado, né, cara, todo assim, ensanguentado, arrebentado, tu não sabe se tu tá com uma... O motivo de ter ficado 2 meses foi por cirurgia? Porque eu não quebrei nada, não quebrei braço, perna, mas eu
é muito Processo chicote. inflamatório Não, é do muito corpo. chicote, entendeu, Duda? Imagina um ônibus virando o tempo todo e eu provavelmente ia pra lá, sabe? Porque eu fiquei no meio dos bancos ali. Talvez foi o que me salvou, mas também foi o que, imagina, toda hora eu ia pra quebrar, só que dava mais uma volta. Então a minha coluna ficou preta durante, cara, aquele processo inflamatório, ficou preta durante 6 meses. De tanta inflamação, de tanto machucado. Eu não conseguia, eu só consegui caminhar para ir ao velório dos jogadores e depois voltei para casa e não consegui mais. Eu não sei como é que eu tive força para ir lá no velório caminhando, mas caminhando muito mal com a ajuda, e no outro dia travou. E travou assim, ó, não tinha forma. Era sentar na sala, voltar para a cama e com a ajuda das pessoas. Caralho, velho. Então foi uma coisa. Cara, eu, assim, nesse processo, eu não fui um cara que consegui dinheiro com futebol como jogador. Sim. Porque eu tive no início de carreira espetacular, de alto nível, e poderia ter jogado em alto nível, continuado a jogar em alto nível. Mas os processos que aconteceram, entrou a Lei Pelé em 2001, e depois muita dificuldade em relação a jogar, porque depois da lei, tu jogava 3 meses, ficava 3 meses, 5 meses parado, não conseguia emprego. Cara, muita dificuldade. O processo de 2001, 2002 até 2009, no dia do acidente, foi um processo de luta, de perseverança, sabe, pelo sonho, pela paixão de jogar futebol e também pela família, para sustentar a família. E com que idade tu foi o acidente? Acho que foi 32, eu tinha 32 para 33 anos. Então tu acaba precocemente, porque hoje em dia com 36 tu tá jogando, né? Só que eu, até ali, eu não tinha nada, cara. Não conseguiu juntar, né? Não consegui juntar nada. Eu sobrevivi, eu pagava as contas do mês como todos os brasileiros aí que recebem um salário menor e, sabe, e pagam uma conta do mês do outro e vai, e morei de favor na casa da minha sogra e do meu sogro. Quando saí do Brasil, do acidente, eu voltei pra cá, fiquei morando na casa do meu sogro e da minha sogra. Em Porto Alegre. E comecei de novo. E foi 6 meses então depois, que tu pede o emprego? Aí foi que 6 meses depois, porque fica aquele negócio, cara, para um jogador de futebol parar de jogar é muito difícil. O Falcão disse, né, que o futebol morre duas vezes. É muito difícil. Às vezes o processo ele vai amadurecendo mais e tu vai te desgastando mais e aquilo também tá virando um peso muito grande para ti, e tu diz, cara, eu preciso parar porque senão eu não vou conseguir mentalmente mais ser feliz ou alguma coisa assim, porque o futebol ele é desgastante, Duda. Ele é desgastante. E aí parei, só que eu demorei 6 meses para decidir se eu ia continuar jogando ou não. Porque é difícil, imagina, em casa, sem conseguir caminhar, sem dinheiro, sendo ajudado, e o que faz? Porra, o que me dava sustento, o que me trazia uma grana era o que eu sabia fazer, futebol, jogar. E eu não estava podendo jogar, será que eu continuo ou não continuo? E aí, cara, 6 meses assim, eu disse, não, vai ser difícil fisicamente voltar, mentalmente também vai ser difícil. Sim, pegar um ônibus, imagino ter sido muito difícil. A primeira experiência do ônibus foi como avaliador técnico do Inter indo para Chapecó. Aquela estrada ali ainda. Eu fui de dia e a volta era à noite. E eu parei em Carazinho e desci do ônibus. Porque as pessoas todas dormindo dentro do ônibus e eu, psicologicamente, parecia que eu ia ter um negócio. Quando parou na rodoviária, eu falei, cara, eu não vou mais, não consigo. Então, pra tu ver como é um processo psicológico, que depois de tudo isso... Cara, eu tinha medo de avião, mas não tinha muito medo de avião. Hoje eu vou no avião, sabe? Também muito dessa situação do resquício do acidente. Pra ti é Tenho difícil, que trabalhar isso, difícil. Imagina, eu trabalho no Brasil, viaja 2 vezes por semana. Imagina, viaja à noite. Sim. Os caras vão falar sobre logística comigo, os caras, vamos viajar no outro dia, porque eu tenho esse negócio de viajar à noite. Fiquei muito mais depois disso. Então, tu vê, tu fica sequelas psicológicas. Sem dúvida. Um monte de coisa. E aí, eu, nesses 6 meses, imagina, cara, tu parar aquilo que traz ainda um pouquinho do teu sustento e decidi começar uma situação do zero. Só que também eu pensei, cara, essa é a oportunidade para que eu comece uma nova carreira e aprenda uma nova carreira. Mas tu imaginava ser treinador? Cara, eu fui treinador do Remo, jogando no Remo em 2005. Ah, não sabia. Eu tava machucado e o treinador foi demitido e os jogadores falaram, cara, vamos o Odair, bota o Odair de treinador. Tá brincando. E aí eu assumi
E aquilo ficou, sabe? E tu foi bem? Fui bem. Em termos de resultado, porque não tem como tu impor uma filosofia. Não, nós perdemos o jogo em São Paulo. E eles queriam que eu fizesse o segundo jogo, que era um repá. E aí eu disse, não, eu sou jogador, quero ser jogador, deixa isso mais pra frente. Então talvez ali já tenha surgido alguma situação, eu sempre fui um cara de buscar conversar sobre parte tática, ler, assistir muito jogo. Só que quando eu tô ali parado, que eu tô decidindo buscar uma nova oportunidade, não era assim, lá daqui a uns 10 anos eu vou ser treinador. Era buscar uma nova carreira, aprender, e aí eu pensei, cara, eu tenho 32 para 33, eu não queria parar e logo em seguida me tornar treinador, porque jogador é uma coisa, treinador é outra. Não tem nenhuma dúvida. Então eu fui buscar realmente a teoria, a qualificação, situações de treinamento, de metodologia, e fui lá. Desde as avaliações, depois fui ser auxiliar do juvenil, auxiliar dos juniores, auxiliar do profissional, buscando essa qualificação, esse conteúdo, para juntar com aquela minha experiência de atleta e lá futuramente, quando receber uma oportunidade, tá com uma solidez nesse processo, né? Então é por isso, cara, tu tem uma... Porque, assim... Pode pegar a carne aqui, não? Porra, pelo amor... É que aí que tá, meu, tá mal passada, entendeu? Não, mas vou comer igual, não tem problema. Não, agora vai passar pra ti. Vai passar pra ti. Eu tirei um pouquinho antes, pra, né? Pô, pelo amor de Deus, fica à vontade. Mal passado eu vou comer um tomate, né, Papito? Não, mas... Hã? Olha aí, o cara quando não come mal passada, vai vir. O cara defende no tomate, na cenoura. Eu botei um queijinho, umas coisinhas que pra lá. Eu improvisei o assado em Dubai. Cara, o pessoal de cá tinha que agradecer. Eu tô de férias, eu podia muito bem dizer assim, eu não quero. Não, mas eu falei, pô, tá o Ramiro e o Odair. Eu vou entrevistar esses dois monstros da bola. Não, e outra coisa, a carne a gente não pode falar muito, mas o tomate tá maravilhoso. Agora o tomate de Dubai. O tomate em Dubai é fenômeno, Babito. Tá, olha aqui, ó. Porque muita gente fala. Agora, vindo aqui só comendo tomate. Não, para. Quando for pra Porto Alegre, eu vou lá, tu vai fazer uma carne. Não, é evidente, vou fazer outro assado pra ti. Aí nós vamos fazer. Não, daí eu vou pegar a carninha do bistec, é outra qualidade. Bistec, cervejinha da Brahma, aí tu vai poder beber, tá forte, né? Daí tu tá de férias, pô. Não. Tá, aí beleza. Tá fechado. Tá, combinado. Essa vai ter Agora essa aí. em maio eu vou. Vai ter o Papito parte 2. Papito parte 2. De retorno. O de retorno. Não, eu ia te perguntar, meu, porque nós tu em Dubai comendo tomate e cenoura, Papito. Não, agora eu vou tirar isso aqui antes que ele me mate. Vamos ver como é que ficou aqui, gente. Atenção, vamos lá, Papito. Ó, já dá, não? A carne tá boa, eu quero o endereço onde tu comprou essa carne. Depois eu te passo, rapaz, tá pra sacanagem. Ele tá melhor que eu. Estou um ano aí. Ó. Mas aí, enquanto tu vai cortando a carne, eu vou te falar... Eu queria te fazer uma pergunta, Pode mas fazer, por gentileza, vai. Não, conclui. Não, e aí, no dia que eu decidi, eu fui no Inter, porque eu tinha sido campeão da Taça São Paulo com o Fernando Carvalho. O Fernando Carvalho trabalhava nas categorias de base, então a gente sempre teve uma relação. Tu era daquele time do Manuel? Exato. Aquele time. Eu tava no profissional e desci pra jogar taça. Ah, legal. Tanto que o Fernando Carvalho me pediu pra que eu descesse pra jogar taça, porque eu tava na seleção brasileira sub-20. Se tu chegasse, não é, por que tu falou num alto nível ali, né? Tu falou, porque, pô, jogar na seleção brasileira não é qualquer E aí eu tava no profissional e o Fernando me pediu pra descer pra jogar a Taça São Paulo e eu desci. E ajudou. E aí nós somos campeões da Taça São Paulo em 98. E aí tinha uma relação... com o Fernando muito boa. Muito boa. Tinha acontecido até uma situação da conversa sobre o Fernandão e tal, mas nós tínhamos uma relação muito boa. E aí eu disse, cara, eu tenho que ir lá pedir uma oportunidade. E aí, numa sexta-feira, o Tite era o treinador. A minha mulher saiu com meus filhos e eu, barbudo, cara, imagina, macho, cara, naquele processo o cara entra... Eu vou te dizer, não sei se eu não tive até depressão. Pode ser, sim. Pode ser até que tenha tido. Que a gente não identificava, não né, identificava antigamente. tanto, porque era um processo de tristeza grande. E aí ela voltou pra casa e falou, cara, tu não ia lá. Levanta, meu, toma um banho, tira a barba, bora. Sim, vai. Vai lá e conversa. E aí, cara, sabe, aquelas situações que aparecem. Fui no Beira-Rio, entrei no Campo A, todo mundo me conhecia, eu tinha jogado 10 anos ali de escolinha, todo mundo me conhecia.
Fiquei ali no Campo A, ali onde tinha uma torneira com água. Quem lembra do Campo A vai lembrar ali. Fiquei paradinho em terminar o treino. Terminou, veio o Tite, cumprimentou o Kleber. E aí o Fernando... E aí? Qual é? Falei, Fernando, eu não venho aqui, assim, ocupar teu tempo. Eu sei que esses caras ali dentro do processo não tem 10 minutos, às vezes, para falar. E aí eu disse, ó, eu vim aqui para te pedir uma oportunidade. Eu não ganhei dinheiro como jogador. Então eu preciso de uma oportunidade de trabalho para receber um salário. E qualquer salário. Não sou um salário, eu preciso pelo menos pagar a comida da minha casa. E o que eu posso te prometer é muita dedicação, muito estudo, muita entrega e muito trabalho. E estudar, buscar qualificação para ser um grande profissional. É isso que eu posso te prometer, mas eu preciso de um emprego. Aí ele olhou para mim assim, uns 10 segundos. Olhou, tá bom, segunda-feira tu traz seus documentos e eu vou ligar pro Jorge Macedo. Traz seus documentos e tu vai começar a trabalhar lá na base. A gente vai ver uma situação lá para te colocar na base para tu começar a tua caminhada. E foi. E ali começou ali eu recebi a minha oportunidade e ali comecei a estudar, fazer o segundo grau que eu não tinha completado. Caramba. Estudava com os jogadores, treinava, dava treino de manhã, de tarde, de noite às 6 horas pegava o ônibus do clube e ia junto com os jogadores para estudar. E voltava às 11h30 da noite para mostrar para os caras que eu estava querendo, que era um ex-jogador, mas que eu estava querendo buscar os processos de qualificação ali de uma nova função. E aí fui recebendo oportunidades, passo a passo, até receber a oportunidade de ser treinador. Isso nós estamos resumindo, viu? Não, óbvio. Não, tô tentando resumir, desculpa, às vezes posso mais longa, cara, mas... é porque é tanto assunto bom pra falar. Realmente a história é... Né? Eu vou escrever um livro. Eu acho que tem muita coisa pra falar. Vou escrever não, porque eu dizer, cara, porque tu tem uma facilidade de lidar com o jogador. E vem disso, né? Vem dessa... de ter sido jogador e de ter tido... passado por todo o processo, né? Todos. Eu costumo dizer que eu passei como jogador. Tu fez um plano de carreira dentro do Inter, desde a coisa até eu ser treinador. E como treinador, a oportunidade da Série B, porque tu pega na reta final, né, da Série B. Os últimos 3 jogos. Foi importante pro início, porque daí ali disseram, não, né, o Odair vai ser um... ali eu acho que foi o grande finale. Mas eu já tinha assumido o Inter antes. Mas participou de um Grenal, né? O Grenal, aquele de 5x0. O 5x0 tu era o treinador. Não, o treinador não, tu tava na beira, né? Porque tava na beira do campo. Porque a semana, mas como é que foi a semana daquele Grenal do 5x0? Cara, como é que foi a semana? A semana foi com uma demissão de um treinador na quinta-feira de noite. E na sexta de manhã, tu vai fazer o jogo. Assim, Piffer te ligou? Sim, me ligou, amanhã de manhã vem às 11 horas aqui, tu vai fazer o Grenal do domingo. Tanto que depois do jogo, os jogadores me ligaram depois da meia-noite, porque eu fui para minha casa arrasado. Para mim tinha acabado a minha vida profissional, tinha que acabado. Porque eu sou um cara que, a minha vida pessoal e profissional sempre foi uma luta. Tá na beira daquele campo aquele dia, para mim foi o fim do mundo, entendeu? Só que eu tinha consciência de que, eu não tinha trabalhado o time, não tinha treinado, eu não era o treinador. Então aquilo ainda me dava um conforto. Só que, cara, pra quem tem sangue na veia, e aí os jogadores me ligaram, eu vou citar o nome de um jogador, que é um jogador experiente, que passou por seleção, o Juan. Cara, meia-noite e pouco eu recebo uma ligação, eu tendo o telefone, ele, cara, professor, e ainda... Odair, só tô te ligando para dizer, cara, tu não tem nada a ver com isso. Eu tenho 2 vergonhas hoje. A do resultado, do jogo que fizemos e por ter sido tu que tá ali na beira do campo. Tu não merecia isso. Mas, cara, tu pode ter certeza que no próximo jogo contra o Fluminense, ou no próximo jogo, cara, nós temos que fazer alguma coisa que nós vamos ter que ganhar o jogo, que depois do jogo eu quero te dar um abraço e dizer, cara, tu não merecia aquilo. Então, tu vê que eu já ali tinha uma boa relação com os caras como auxiliar, mas aquilo machucou muito. Então, voltando, eu já tinha assumido ali, mesmo
um dia e ter feito nada de comando, nada de treinamento. Assumi, voltei, estava na seleção sub-20, fui para a França, bati em Marseille. No outro dia, à noite, eu acho que o Inter joga contra o Paysandu, se eu não me engano, na Série B. O Antônio Carlos era o treinador. Perde o jogo. No outro dia, de manhã, acordo com 100 ligações do Inter. Tu tem que voltar porque vai ter o jogo da Copa do Brasil da volta contra o Palmeiras. E eu com medo de avião e como é que sai de Marselha, saí sexta do Brasil, bato sábado lá e tenho que voltar. E voltei, meu amigo. Voltei, ganhamos o jogo, 2-1. Tava 2-0 para nós, o Palmeiras fez um gol de bola, uma falta lateral, que o cara bateu com a nuca na bola e fez o gol. Senão ia classificar na Copa do Brasil. Então eu fui como auxiliar técnico permanente, recebendo essas pequenas oportunidades e tendo essas pequenas experiências. E ao mesmo tempo eu viro auxiliar da seleção. Inicio lá na seleção sub-17, nós fomos campeões sul-americano, depois fui pro sub-20, eu estava lá no torneio de Toulon. E depois fiz a Olimpíada com o Micali na seleção olímpica. Então eu era auxiliar técnico permanente do clube e auxiliar técnico na seleção. Trabalhei com quase 14 treinadores diferentes. Caraca! Nessa caminhada, desde 2013. Sem contar os da base, conta o Jardine ali. Hoje o Jardine está aí também no mercado, bem. Passei por toda essa experiência até 2017 receber a oportunidade faltando 3 jogos. Então quero dizer, aqueles 3 jogos, mais todo aquele trabalho, até aquelas oportunidades na seleção e ali no Inter, eu acho que fez com que as pessoas que estavam no comando enxergassem uma potência. Um potencial e, cara, potência. Eu acho que ele precisa de uma oportunidade. Nós vamos oportunizar o início de 2018 para que ele inicie. E foi assim mesmo. E tu estava preparado, então? E aí então, quem olha de fora... E aí eu me lembro da primeira entrevista, ou das primeiras entrevistas, que os caras perguntaram, tá, mas Odair, tu tá pronto? Eu falei, cara, pronto eu nunca vou, não quero estar pronto nunca. Porque depois do pronto é só ladeira abaixo, entendeu? Eu tô preparado. Isso eu posso dizer pro torcedor, que eu tô preparado. Porque eu não tô caindo aqui assim... Não, a última coisa que tá querendo é paraquedas, exatamente. Tudo que tu tá contando aqui... Entendeu? Eu tenho um histórico de 10 anos por todas as etapas. E só no profissional ali eu já estava há 4 anos dando treinamento, há 4 anos participando do processo. Então preparado eu estou, claro que eu vou ganhar experiências e vivências com os acontecimentos, entendeu? Eu vou me tornar melhor na frente e é assim que as pessoas ficam. Elas ficam melhores com as experiências, entendeu? Mas eu estava preparado para o momento. E tu estava tão preparado que as últimas campanhas de campeonatos, por exemplo, do Fluminense, eu não me lembro do Fluminense ter feito uma campanha nos últimos anos tão boa como tu fez. Porque foi 4º colocado no Brasileirão. Foi quinto, mas quando a gente saiu, na última vitória contra o Atlético Paranaense, nós ficamos em 4º na tabela. E depois, acho que no final da rodada... Estava em 5º ali, próximo do 4º. Mas foi a Libertadores. E terminou, e o Marcão continuou com o trabalho e terminou em 5º e classificou para a Libertadores. Depois nós vamos tocar um assunto do Fluminense que é legal. Nos últimos anos, eu acho que tinha disputado quase até a última rodada, ou as penúltimas, ali na parte de baixo, para cair com dificuldade no processo. Então, tu coloca o Fluminense na Libertadores, né? E no ano, na sequência ali, o Fluminense faz uma Libertadores, né? Foi que o Roger pegou, né? O Roger... Não. Eu fiz 2020 e 21. E o Roger pegou 2021. Isso aí, né? Tá, mas enfim, depois a gente vai pro Fluminense. Queria voltar ali no Inter. Tu tava tão preparado porque a tua campanha com o Inter ela é muito boa também, meu. E ela tem a Copa do Brasil como a cereja do bolo, que óbvio, no Inter não ganha. Mas é o que ficou da tua coisa. Porque assim, se comparou muito depois o Kudê, que vem na sequência, se comparou muito, o Kudê, mas os resultados eram com o Odair. Sim. Né? Essas comparações, eu não quero ficar comparando, mas eu quero falar dos resultados. Porque o futebol não adianta, né, cara? Por mais que a gente queira aqui falar do ambiente, de tudo que serve o futebol, o resultado acaba contando. Sim. Se tu foi demitido ou renovou o contrato, foi por causa de resultado, né? Sim. Não é porque tu tem um olho azul que tu é um cara gente boa. Não. Né? Agora, os resultados ali, foi injusto, por exemplo, a perda da Copa do Brasil, da maneira que foi, perdendo os 2 jogos, com toda a campanha. Foi injusta. A palavra injusta, o que é injustiça no futebol, né?
Mas eu entendo o que tu quer dizer. Eu acho que nós, por todo o trabalho que a gente fez, nós merecíamos ser campeões. Fechar aquele ciclo ali da Copa do Brasil e sermos campeões. Nós fizemos por merecer desde os últimos 3 jogos da Série B, passar por um terceiro lugar no de 2018, Imagina, cara. sem dinheiro nenhum, sem investimento nenhum, o clube desestruturado, saindo do seu pior momento da história, porque caiu para a Série B, é o pior momento da história. Voltamos e fizemos um brasileiro com 69 pontos, com a maior pontuação dos pontos corridos, junto com as 2 melhores campanhas, terceiro colocado, brigamos ali até o finalzinho, dava... Sabe, a vontade do algo mais para disputar o título aí com o Palmeiras. Em 2019, de novo, a gente retomou, disputou a final de Gauchão com o Grêmio nos pênaltis ali, que... Aí não vamos abrir esse book, né, desse momento dos pênaltis, mas tudo bem, vamos deixar passar. Que teve... Tá, depois... Não vamos abrir esse book. Se eu tenho vontade de abrir um dia, eu volto, Papito. Aí tá bom, mas já tiramos a diferença, aquela que tinha técnica em relação ao Grêmio de 2018, Sim. Porque o Grêmio vinha de anos... Copa do Brasil e Libertadores. Vinha como o melhor time sul-americano. Em 2018 nós tivemos mais dificuldade, mas nós já enfrentamos, mas 2019 nós já... Tu também é treinador daquele Grenal icônico do 0x0, onde tem as arbitragens... Sim, porque que já estava 5x0 antes de começar o Grenal, Isso, né? Porque todo mundo vai... E tu faz já tinha a camiseta pronta. Eu não sei se tinha camiseta, te confesso, mas eu trabalhava na imprensa especializada, na Rádio Gaúcha, e era um Grenal onde se esperava, sem dúvida nenhuma, uma vitória do Grêmio. Sim. Eu estou sendo sincero, porque isso chega em ti, não é nenhuma novidade isso. Não, é que naquele momento não se esperava só uma vitória. Uma goleada, tu entende? Esperava uma pá de cal. Nós estamos muito superiores, esse time é muito fraco em relação ao nosso time. Tinha esse clima, entendeu? E tu faz um esquema, tu tira o D'Alessandro ou o D'Alessandro não joga porque... Não, eu me lembro que o Zeca chegou naquela semana e eu até improvisei o Zeca no meio campo, porque nós tínhamos dificuldade de escalação de alguns jogadores e eu montei uma estratégia, nós montamos uma estratégia, não foi uma estratégia que há ainda uma conversa, né? Uma rotulação no Brasil de defensivo, ofensivo, retranqueiro. Depois eu quero conversar contigo sobre isso. Ofensivista, né? E montamos uma estratégia naquele momento de um bloco mais médio-baixo para tirar o que o Grêmio tinha de muito importante, de muita qualificação, um jogo central muito qualificado, um jogo apoiado com o Maicon. Esses caras jogavam muito curto e aí tinham velocidade nas pontas, tinha o drible. Montamos uma estratégia de tirar esse jogo do Grêmio e ao mesmo tempo buscar essa transição e fazer a transição em momentos em velocidade, com mais espaço, e em momentos que não tivesse, um jogo mais trabalhado. Nós não conseguimos colocar em prática a segunda parte, a do jogo. Sim, tu chutou muito pouco, ou quase não chutou. A gente não conseguiu como time, como jogador, como treinador, mas a estratégia não foi lá, não, vamos botar um ônibus aqui atrás, porque não é assim que funciona futebol. Mas as pessoas comentam isso, né? Exatamente. O Odair é retranqueiro. Exato, isso fica, entendeu? Mas tu acha que a tua carreira se rotulou por causa desse jogo? Não. Não, né? Não, ali foi um jogo apenas. Ali foi uma estratégia momentânea, né? Para aquele jogo, para estancar uma situação de a gente não tá vivendo um bom momento e o Grêmio está vivendo um bom momento. E foi a partir dali que a gente empata aquele jogo e tem uma sequência muito grande de vitórias, de bons resultados. Mas teve uns lances ali que foi pênalti, Odair, aqui entre nós. Pênalti para quem? Pro Grêmio. Teve um empurrão no Cortez ali que dentro da área... Lembra desses lances? A gente lembra, né? Então eu vou abrir o book. Pode abrir o book. Não. Porque foram 3 lances polêmicos de pênaltis. Nós com um monte de desfalque, um monte de problema. Não. Eu acho que tecnicamente... Eu acho que os problemas, cada um tem o seu. Aquele jogo deu uma depressão, né? Porque a vontade, a teoria era para ganhar de 4x0. Acho que sim. Entendeu? Tá, eu tô então ela foi um 0x0 e uma vitória moral, uma vitória que traz confiança. Que às vezes... Concordo contigo. Aí, claro, aí fica a estratégia. Mas o que eu quero dizer que não se treinou e não se treina para...
Quando tu recuperar a bola, dá a bola de novo para eles, que eles vão jogar e nós vamos marcar. Não é assim, futebol não funciona dessa forma, entendeu? Até porque, se tu primeiro treinador que fizer isso para um grupo de jogadores, eles falam, cara, vai para casa. Não, porque a Então, imprensa a estratégia, diz isso, né? É. Não, ele deu a bola para o adversário e ficou esperando. Não, ninguém existe. dá a bola para o adversário. A gente, quando recupera, tenta jogar. Agora, se não consegue jogar, é uma outra coisa. É isso que eu falo. Não, perfeito. Quando tu recupera a bola, tu vai jogar. Se tu vai jogar de uma forma mais rápida, mais objetiva, numa transição, ou se tu vai jogar com ela através de um jogo mais apoiado, mais passe, mais qualificado. Claro. Mas aí depende de quem? Depende do treinador ou depende dos jogadores? A qualidade dos caras que depende tem, 70% dos jogadores. E esse processo de treinador está muito glamorizado, também muito discutido, e a gente acaba parando de discutir o que é a essência de futebol, que é jogador. 70% do processo é jogador. 30% é todo o resto. O outro 30% que o treinador se insere, ele faz a diferença? Faz. Pode fazer para o bem, pode fazer para o mal. Por exemplo, se o treinador ele é um cara qualificado, a percentual dele pode fazer um time médio virar um time muito bom. Como pode fazer um time muito bom virar médio ou regular. Entendeu? Então, essas coisas. O treinador foi lá e montou uma estratégia. Olha, quando a gente recuperar a bola no bloco baixo, lá embaixo, que o ônibus vai estar estacionado lá, tu pega a bola e entrega de novo pro Maicon. Não existe isso. Tu tá entendendo? O que nós não conseguimos fazer, ou por falta... Mas isso te incomodava. Claro, mas... Então tu ficava ouvindo rádio. Mas não incomodava o quê? Te incomodava... Eu não conseguir ficar com a bola. Não, eu achei que te incomodava o que falava. Não, é óbvio que te incomoda como treinador tu não conseguir ter a bola e poder jogar. Isso é evidente. É isso que me incomoda. Cara, eu já passei por tanta coisa. Tem coisas que se fala que incomoda. Não é por exemplo, te rotular como um cara retranqueiro. Não me incomoda porque eu não sou. Eu já trabalhei com 250, 300, 400 jogadores. Ligue para eles e pergunte se algum dia eu fiz algum treinamento e disse para eles, cara, pega a bola e dá pro adversário e vamos jogar por uma bola. Isso é uns rótulos criados, sim, sabe? Por alguns jogos, talvez por esse, pelas quartas de finais contra o Flamengo. Isso. Pelo primeiro jogo fora de casa contra o Atlético Paranaense. Aí tu vai pegar... Eu não vou abrir aqui, mas eu tenho todos os treinamentos gravados como profissional, todos os jogos, todas as preleções. Se tu pegar a preleção, o que eu mostro no jogo contra o Flamengo no Maracanã e o que eu falo e o que eu treino, tu vai ver que é totalmente diferente. Mas mas e por que que às vezes o jogo não se apresenta, Não conseguiu porque nós não conseguimos. Entendi. Foi os jogadores, eu não transfiro para os jogadores, eu não sou treinador de transferir responsabilidade para os outros. Nós não conseguimos como time... Nas fases do jogo, porque são 5, na fase que tinha que jogar, nós não conseguimos. Porque tem 11 lá do outro lado. E aí, lado. como treinador, aquilo teria que me incomodar e eu teria que melhorar com o processo de treinamento, o jogo, para que aquilo não acontecesse. Entendeu? Então, essa é a diferença do rótulo para o trabalho, para o método, para o conceito. Aí fica 2, 3, 4 jogos de uma estratégia que tu não consegue ter a bola ou que tu não consegue jogar, as pessoas te rotulam, mas aí tu pega os outros 70... Eu fiz 120 jogos no Inter, acho que é em torno de 80, 70 jogos, o Internacional teve mais posse de bola que os adversários. Eu lembro que teve um Grenal que tu tem mais posse de bola e é um Grenal que chama muita atenção, assim, fazia X anos, né, que o Grenal não tinha... Eu tô com os teus números. Vamos falar sobre isso, tu comentou... Tu fizeste, desculpa, 116 jogos como treinador do Inter, 61 vitórias, 27 empates, 28 derrotas, 60% de aproveitamento, 151 gols pró e 89 contra. Fizeste bem mais gols, né? Não. E ganhou bem mais. 60% de aproveitamento. E a gente faltou a faixa, realmente, do título para coroar um excepcional trabalho, na minha opinião. Eu respeito quem não acha ou quem pense diferente, mas eu que vivi 10 anos lá dentro e que passei os últimos 2 como treinador, eu sei como é que o Inter estava em 2017 e eu sei como é que foi entregue o Inter em 2019. O Inter foi entregue com a confiança retomada do seu torcedor, a confiança técnica do time, o time jogando novamente um bom futebol contra qualquer time em qualquer lugar, disputando os títulos, as finais, retomada financeira do clube.
Então para mim não foi um muito bom trabalho, para mim foi um excepcional trabalho. Agora tu me disse assim, tá, mas faltou a faixa. Porque se vem a faixa da Copa do Brasil, isso tudo é o resultado. Por isso o injusto cabe, porque não é injusto de resultado, é o injusto que não pôde coroar o trabalho. Eu acho que daí depois, naquele primeiro momento pós-Copa do Brasil, que teve aquela, sabe, ficou uma situação mais, tanto que vem a demissão, mas depois que o tempo passou, e hoje já fazem 3 anos... Não, há um reconhecimento muito bom do teu trabalho. E conforme foi vindo treinadores e trabalhos, se viu que não é fácil fazer, não é fácil, muito mais ganhar. Mas não é fácil fazer aquele trabalho daquela forma, naquele momento, com aquelas circunstâncias. Então foi um excepcional trabalho de base, de reconstrução para dizer, cara, agora nós estamos prontos para ganhar de novo. Tanto que nós já botamos a cara para ganhar em 2019, foi vice em 2020 e estava ali. É assim que um time ganha. Se passa pelo seu pior momento da história. Se reestruturou rápido. Em 1 ano e meio estava de novo de volta ao seu nível, ao seu patamar. Quem daqueles caras foi tu que trouxe? Por tu ter esse conhecimento de mercado aí? Cara, por indicação. O mercado são questões de oportunidade. O mercado do futebol se funciona com dinheiro. Tu tem dinheiro, tu traz, contrata. Tu não tem dinheiro, tu traz o que o mercado te possibilita, né? Te dá a possibilidade. Eu me lembro que nós, lá em 2018, trouxemos o Patrick, que estava no Sport. E por que a situação do Patrick? Porque era uma situação de graça, só pelo salário, e era um cara que por característica fazia mais funções. Como a gente não poderia contratar 2 laterais esquerdos, dois pontas, 2 centroavantes, 2 volantes, tu tinha que contratar jogadores que pudessem fazer uma lateral esquerda, às vezes o meio campo e às vezes até uma parte mais extrema, mais aberta. E o Patrick, de graça, só pelo salário, tinha aquela característica. E aí ia depender dele e a evolução dele dentro do clube. Que são as visualizações que tu faz na hora do mercado. E as outras todas, eu não me lembro assim agora quais foram que vieram, mas sei que foram poucas. E 2019, que era um momento de agregar características diferentes para buscar uma ideia, para continuar com aquilo que a gente tinha de fortalecido de ideia de jogo e agregar outras características, ainda não se tinha uma capacidade... Mas tu recebeu o Guerreiro, né? Sim, ainda depois jogou em 2019, sim, que foi a contratação. Mas todas as outras, eu me lembro muito bem, até o Rodrigo Caetano e nós que participávamos de todas as reuniões, a gente não tem capacidade financeira para trazer 2, 3, 4 jogadores que possam disputar a titularidade. Mas nós temos que tentar trazer jogadores para agregar no grupo, para porque nós vamos ter 3 competições, nós vamos ter Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, para quando um jogador não puder jogar, se mantenham o mais próximo nível para a gente ser forte. E foi o que a gente conseguiu. 2020, eu acho que com a capacidade financeira já melhor retomada, já investiu, e assim é o processo. Tu investe em jogadores, em características diferentes. Eu acho que esse é o processo de construção de um título, de títulos e de clube estar disputando sempre os primeiros lugares. Porque o Inter tá batendo na porta, né? Porque agora recentemente também, por sei lá, 3 centímetros... eu acho que pelo processo desenvolvido desde 2017 e por tudo aquilo que a gente fez, era para bater campeão ali 2020, 2021, era para bater campeão. Entendeu? 2019 eu acho que a gente antecipou um pouquinho esse processo naquela caminhada. Já para bater campeão. Mas 2020, com a continuidade daquilo que estava sendo bem feito e mais agregar outros valores, tu agrega valores àquilo que já está num bom nível, agrega outras características, agrega outros jogadores, busca uma variação tática no próximo ano, com características diferentes, tu tá pronto, tu tá forte para ganhar. Tanto que foi vice de novo do Brasileiro. Exato. E 2021 se continua, também era um ano para se buscar, e aí deu uma caída e agora tem que retomar. Tu não queria ter sido demitido, imagino eu, né? Porque... Não queria, comentei isso. O próprio presidente Marcelo dá entrevista dizendo que tem um arrependimento. Né? Porque tem um caminho que está sendo percorrido. E o que eu falei naquele momento é que eu acho que nós poderíamos fechar aquele ano, nós íamos classificar para a Libertadores, e aí, final do ano, a gente senta e conversa. O clube senta, conversa comigo, e eu sento, certamente eu também tinha muitas coisas a falar ao clube, para que a gente fizesse um novo passo. Tava tudo errado em 2019, tu disputa final de Gauchão, tu vai chegar no final de Copa do Brasil, tu chega à final, quartas de finais da Libertadores, perde pro campeão.
pro Flamengo. Classifica de novo para Libertadores. O que tu tem que fazer naquele momento? Cara, deve ter no mínimo 70%, 80% de coisa boa. Tu tem que ir pro próximo ano dar um passo de evolução. O que é? Investir mais em jogador, investir em características diferentes para que tu possa buscar uma variação tática diferente, buscar um modelo, uma ideia diferente de jogar, porque a ideia é jogador. A característica do jogador é que faz a ideia. A ideia aqui na teoria ela é muito bacana, muito bonita, mas se tu não tiver jogadores, características, se aquelas características não se encaixarem, fica muito difícil de tu desenvolver um modelo. E o que tu fez no Fluminense, em qual estágio estava? Dessas coisas de... Cara, no Inter tu pegou o Inter na B, né? A mesma situação do Inter, só não estava vindo da B. Entendi. Mas até a última rodada tinha disputado para não cair. E aí quando eu sentei com o presidente lá, eu estava fazendo curso na CBF, nós fizemos uma reunião. Eu quero que tu coma aqui de vez em quando. Nós fizemos uma reunião e aí juntamos com o Angione, com o Mário, e eu falei exatamente aquilo que a gente fez no Inter. Fluminense. Comentou com eles? Comentei e apresentei o modelo, o trabalho feito, os métodos, os treinamentos, os jogos, as transferências daquilo que foi treinado nos jogos. Nós vamos fazer isso aqui com o time de vocês, é isso aqui. Cara, qual é a situação? A situação financeira é muito difícil, não tem dinheiro para contratar. A folha é de 2.800. Não. O Fluminense tinha uma folha de 2.800.000. 2.800, 3. E o Mário fala isso abertamente porque ele é um cara transparente e fala não, isso. Mas me impressiona um time gigante como o Fluminense, porque hoje em dia 2.800.000 é uma folha de um time da Série B, cara. Mas tu passa por um processo que tu não começa a disputar mais a parte de cima da tabela, não classifica mais para Libertadores, não entra premiação de Campeonato Brasileiro e tu já tem dificuldade do passivo, aquilo vai virando uma bola de neve para trás, para o negativo. Como ao contrário, vira uma bola de neve para o positivo. Claro, não para de entrar dinheiro. Exatamente. Tu começa, e aí quando tu tá na parte de cima, começa a vir patrocinador, tu começa a ganhar uma premiação, e aí tu vai reinvestindo na evolução do time, porque é aquilo que vai te dar o retorno. E a gente comentou exatamente isso na reunião. Disse, olha, nós vamos passar por um processo assim, não vai ter oscilação, vai ter dificuldade, vai sair de algumas competições, mas no todo ela tem que lá no final te trazer algo de bom para que tu dê um passo para frente, que era fazer um campeonato brasileiro diferente do que estava sendo feito nos últimos anos. E aí nós passamos por esse processo de algumas oscilações, mas no todo foi mais um bom trabalho. Muito melhor. E aí o Fluminense, olha que a gente falou sobre o Inter. Aí o Fluminense classifica para a Libertadores, entra uma grana de Confederação Brasileira, entra uma grana de Comebol, tu já dá uma reinvestida na tua equipe para o próximo ano e realmente qualificou, buscou outros jogadores, outras características. Tu já paga o salário que está atrasado, tu já paga algumas contas, classificou de novo para a Libertadores no outro ano, já entra mais um dinheiro para... Tanto que as contratações do Fluminense esse ano, todo mundo elogiaram as contratações, jogadores experientes, jogadores, né? Por quê? Porque teve um processo para isso acontecer. Nós não conseguimos contratar. O que está acontecendo agora, o Fluminense é um reflexo do Odair ali, sem dúvida. Não do Odair. Não, do trabalho, da época do Odair. É o reflexo do que o Fluminense fez como trabalho, como projeto, como ideia. Mas não seja humilde. Não, eu acho que futebol não pode se personalizar, porque é isso que acontece. Tá, então desculpa. Entendeu? Mas é que assim, o Fluminense tem o Odair, depois teve a época do Roger, aí depois o Marcão tá sempre lá, né? O Marcão que deu continuidade quando eu saí, um presidente, o Angione, as pessoas que trabalham lá, foram acreditando que para voltar a se fortalecer teria que ser passo a passo. E foi feito isso, agora já está num momento bem diferente 2 anos depois daquele ano que a gente assumiu. Também e o Inter a mesma coisa, entendeu? Então aí tu diz, tá, mas... Agora era hora de pegar, hein, Odair? Não quero que tu saia daqui, só tô dizendo, seria bem melhor pegar um time nesse estágio, né? E tu vê, lá no Fluminense, talvez eu tenha sido o treinador que mais enfrentei o Flamengo pelo Inter e depois pelo Fluminense. Nós conseguimos ganhar a Taça Rio. É verdade, mesmo. Disputar com o Flamengo, jogar, fazer um grande carioca, depois fazer um brasileiro. A gente oscilou na Sul-Americana, nos pegou no momento ali sem jogadores. Não, é que tu pega o Flamengo, eu vou te dizer, eu acho que o Flamengo, ele vira o Super Flamengo depois de vocês ali, contra o Inter em 19. Cara, Papito, vamos fazer aquela... Eu sou um cara que falo sério. Não, pode falar. Mas também gosto da resenha, da descontração para levar a vida numa leveza, porque eu acho que traz uma paz de espírito. Sem dúvida.
Eu não sei se eu sou um cara de sorte, assim, quando a gente brinca, né? Eu acho que tem sorte. Ou se eu sou um cara abençoado, porque o Grêmio que eu enfrentei como treinador, talvez tenha sido o melhor Grêmio dos últimos 20 anos do Grêmio. Pode ser. Acho que, olha, 2001 de repente, mas acho que sim. Pode botar. Então, pode botar. não sou eu que estou criando a tese, eu só estou. E o Flamengo de 2019 e 2020 talvez tenha sido o melhor Flamengo dos últimos... Desde o Zico. 40 anos. E eu estava no clube rival, naquele momento, passando por uma dificuldade financeira, buscando uma reestruturação, e a gente fez bonito na minha visão. Então isso é orgulho de um trabalho. Ah, mas faltou o título? Falta, mas eu tenho 4 anos de carreira. Eu já fui campeão ali da Taça Rio, já fui campeão olímpico como auxiliar, já cheguei, todos os anos, chegamos em final em 2019, chegamos em final em 2020, fomos terceiro brasileiro de 2018, vai chegar o título. Eu vou trabalhar para isso. E aqui tu tá numa semifinal também, já no mínimo. Não, fomos semifinalista da Copa ano passado e estamos na semifinalista da outra Copa, que é a Copa do Presidente, que classifica para a Champions da Ásia. Ou seja, uma espécie de Copa do Brasil. Eu acho que o título, tenho certeza que o título vai chegar. É uma questão de tempo, de continuar, de acreditar, de trabalhar, continuar com essa mesma... Nesse trabalho, nesse caminho, que certamente a faixa vai chegar. Eu queria que tivesse chegado aquela da Copa do Brasil. Mas não chegou, mas ela vai voltar. Falar em Copa do Brasil, eu entrevistei o Sobis e ele disse que ali naquele lance sabe aquele lance clássico, né? Sim. Eu não sei se tu viu essa entrevista que eu fiz com o Sobis. Eu não vi toda, mas eu vi algumas partes. Sim. Aí ele falou assim, cara, pois é, eu pretendo como é que era a relação do torcedor. Eu falei, cara, muita gente reclama e tal, mas eu não vou toda hora ficar respondendo tudo que me questionam, porque também, poxa, às vezes... Mas ele disse, cara, aquela hora não era pra eu estar ali, por exemplo. Né? Mas eu tava, tudo bem, eu tava, mas também não vou ficar explicando toda hora ali. Aquele lance é um dos lances que o futebol ele não consegue se explicar, né? Pro torcedor em... Tem que ser jogador, tem que ser técnico, tem que estar muito dentro do contexto para entender o que aconteceu naquele momento. Como é que tu explicaria pro torcedor do Inter o que aconteceu naquele lance? Ou não pra precisa? Poder explicar pro torcedor, eu teria que estar na cabeça do Cirino naquele momento para saber o que o Cirino pensou. Aí resolveria o problema todo. Porque se o Cirino pensou em fazer aquilo, de dar um drible, de dar um calcanhar... Ele improvisou. Na minha visão, ele tentou dar um calcanhar para bater na perna de alguém e a bola ir para a lateral. E matar tempo. Exato. Mas eu posso estar errado. Por isso que eu não tô na cabeça do Cirino. Sim. Porque o Cirino pode dizer, cara, eu sabia que os dois iam me pressionar, dar o bote, eu dei um calcanhar e como eu tenho potência e velocidade, eles estavam vindo para frear e eu tô retornando para... Mas penso que pela experiência de futebol, pela vivência de futebol, eu acho que ele quis dar um calcanhar ali para a bola bater na perna de um dos dois e a bola para ir para fora. E ela não bateu na perna. O Sobis e o Edenilson pararam, ou ficaram surpresos com o movimento do calcanhar e acabaram não tendo o retorno na marcação e acaba saindo um gol. Mas eu acho que aquilo ali é muito mais pela perda do título do que por aquilo ali não foi o que decidiu. Não. Aliás, ali não foi o que decidiu, porque ali já acho que era a final do jogo. Sim, num foi o último lance do jogo. Último lance do jogo, num contra-ataque que estava 1-1. O que decidiu foi nós não conseguir jogar melhor. Nós tivemos imposição, nós fomos impositivos. O Atlético Paranaense não tinha passado do meio campo no primeiro tempo até fazer o gol. Não tinha conseguido passar do meio campo. Só que a nossa imposição foi uma imposição de time, de força, mas ela não foi de refino técnico, ela não foi de lances para... Tanto que a gente tem uma chance com o Nico num minuto e meio de jogo. Da mesma forma que aquele lance do calcanhar no último, deu certo, vamos falar então, podia ter dado certo o chute do Nico 1-0 com 1 minuto e meio, o jogo é diferente. E o Nico também errou um gol contra o Flamengo lá no Maracanã de 2-1. Então. Então são os detalhes do futebol que não tem explicação. Tu tá entendendo? Mas o Atlético, nós tivemos uma imposição muito maior, mas a gente não conseguiu traduzir essa imposição em situações de gols, em um refino maior. Aí tu fala, mas... Cara, nós não estávamos... no nosso melhor momento foi aquela semana do Cruzeiro, que nós sobramos. Isso é verdade. E depois nós tivemos problemas.
Tanto que eu escalo o Wellington Silva na final e o Wellington não tinha sido um jogador que tinha conseguido se afirmar ainda por necessidade, porque não tinha opções. Aí a gente viaja para fazer o jogo do Atlético Mineiro no domingo, vai com um time todo diferente, ganha do Atlético de 3-0, termina o primeiro turno do Brasileiro em quarto colocado, jogando 10 partidas com um time diferente. Porque nós jogávamos um time na Libertadores, um time no Campeonato Brasileiro, íamos fazendo isso e estávamos em quarto na classificação do primeiro turno, nas quartas de finais de Libertadores e já tinha feito, e já estava indo para a final da Copa do Brasil. Só que aquela semana a gente teve dificuldade com alguns jogadores, alguns problemas físicos, não estavam no seu melhor momento. Isso acaba refletindo no momento técnico. E domingo, para finalizar, a gente termina o jogo do Atlético, vem a ligação que o D'Alessandro sente a perna no treinamento. Eu justamente deixo os caras aqui para preservar. E acontece que daí, como é que tu explica? Se o D'Alessandro vai e joga, por que colocaram o D'Alessandro? Aí o D'Alessandro foi para ser preservado e sente no treino. E certamente o D'Alessandro em campo naquela final, o jogo seria diferente e para mim a história seria diferente. Impressionante, pode até ser meio psicológico por estar, né, sei lá. Não, por tudo. Porque o D'Alessandro faz muita diferença dentro do Beira-Rio. Sem dúvida. Não só a diferença psicológica, anímica, de relação com o torcedor e a personalidade dele, mas ele faz aquilo que talvez tenha faltado para nós no jogo. O refino técnico para que a gente pudesse, junto com a imposição de organização, de característica, de física, ter também uma situação, traduzir tudo aquilo em parte técnica, em situações de gol para ganhar a Copa do Brasil. Odair Hellmann, eu pedi pra galera, come um pouquinho, olha, eu vou botar mais uma. Não, chega de tomate, cara, tu tá comendo carne aqui, ó. Eu peguei essa carne aqui, ó. Não, calma que ainda tem entrevista, tu nem olha pro relógio. Não, enquanto tiver carne e tomate, eu fico aí falando. Tá? Não, é porque tem a parte, né, a perguntinha de Cupim. Só não pode faltar o tomate. Os caras vão me cobrar disso aí. Não, é bistec, né? Bistec. Bistec é maravilhoso. Tem que mandar um negócio... Uma carninha aqui. Um papitinho quando chegar em Porto Alegre. Tu tem... Vamos botar isso aqui, ó, rapidinho. Aí, ó, já fez aquela bem passadinha. Já tá mais, ó, experimenta isso aqui, ó, vê o que tu acha. Eu tô até comendo carne mal passada. Tua mulher vai... Agora vai querer só fazer mal passada. Ela vai dizer assim, mas tu já comeu lá no assado do Duda. Não, mas agora essa aqui vai mais passada. Tem problema. Não, a gente tem agora a perguntinha Gimo Cupim, que eu coloquei no meu Instagram, e a galera já sabe, né? Eu sempre coloco ali, e aí depois eu busco o que a galera pergunta, porque tem muita coisa que vem que às vezes ou passa desapercebido, ou realmente é uma perguntinha que eu não tenho coragem de fazer, né, meu? Por isso que é a pergunta Gimo Cupim, a pergunta mais cara de pau. Por isso que tu deixa a faca do teu lado. Isso, pro cara não... Porque tu deixa a faca do meu lado numa pergunta dessa, toma um... Exatamente, aí não faz. Mas tu fica à vontade, se quiser responder, responde, se não quiser, não responde. Papito, eu só não falo da minha conta bancária. Não, isso eu não vou falar. O resto... Embora já esteja com inveja, viu? Porque olha... Tu paga uns cafés de 70 pila aqui, eu não pago porque eu quero, eu pago porque eu tomei o café. Aí eu sou obrigado. Simples. Daí, tá bom. Obviamente que tem perguntas, aquelas clássicas, né? Se ainda dói a Copa do Brasil, já respondemos bastante que dói e que é uma das coisas que poderia ter mudado. O Daí voltaria pro Inter, onde saiu. Se você ser um magoado do Inter, tem uma pergunta aqui? Não saí magoado. Falei isso lá e falo agora, repito agora até com mais tranquilidade. Saí. Acho que não precisava ter acontecido a demissão. Ia passar aquele processo ali mais de raiva daquele momento de perda da Copa do Brasil, do torcedor. Nós íamos classificar para a Libertadores. E depois senta e conversa. Cara, o clube ia me falar, cara, hoje nós podemos investir em isso, isso e isso. A gente gostaria de uma ideia diferente. Tá bom, para uma ideia diferente tu precisa de jogadores diferentes. Para uma ideia de jogo de tal característica, tu precisa dessa característica. Então eu também acho que para fazer isso eu preciso que vocês me entreguem isso. Isso é uma conversa profissional. Certo. E eu acho que, como eu te disse, faltou isso. Muitas coisas boas a gente tinha e a gente tinha que agregar valores a partir do 2019. Não é que faltou. Na minha visão, dava para ter acontecido isso. Isso é um processo de continuidade. Não, mas faltou essa sensibilidade de repente, porque, às vezes é coisa passional, o cara pode ter decidido muito rapidamente isso e deixou passar um jogo e papai, bum, sabe?
Sim, porque se falou muito na mudança de modelo de jogo. Tanto é que eu entrevistei o presidente do Inter atual, o Alessandro, e ele falou, eu errei ao não manter o Abel, mas eu tinha prometido uma mudança de jogo. Então eu tinha que cumprir a mudança de jogo. Né? E o Abel deu o que deu aí, quase por centímetros na campeão, tu entende? Que a mudança de jogo ela tem que ser na prática, né? Na teoria a gente pode mudar tudo. Para mudar a ideia de jogo na prática, tu tem que buscar jogador de características para poder fazer aquele jogo. E se essa é a proposta, porque 2019 a gente tinha um time mais de transição, 2018, com Potker, Nico e Damião. Tu potencializa o que deles? A velocidade, o espaço. 2019, o que a gente já tentou agregar? Jogadores diferentes para trazer não só a transição, mas um jogo também. Uma retenção. Guerreiro, né? O D'Alessandro retomou a titularidade. Então só que a gente não conseguiu trazer de fora. O Edenilson numa fase muito boa. Mas a gente não conseguiu trazer mais. Sim. Entendeu? Então 2019, 2020, senta, conversa, cara, nós precisamos evoluir no aspecto. Como é que a gente vai fazer? Vamos trazer novos jogadores, agregar novos valores, mais qualidade, disputa, eleva o nível, muda a característica, mas foi interrompido e segue assim. Tem muita coisa aqui, ó. Boatos que o Corinthians sondou o Odair. Abandona o teu dinheiro aí e vem pegar essa bomba. Não, o Corinthians já é outra coisa. Mas eu vou pegar essa pergunta sobre... por estar aqui, o teu nome segue sendo muito lembrado lá, né? No Brasil. Que coisa boa, lá no Brasil, porque estamos em Dubai. Não, graças ao trabalho que a gente fez no Inter e no Fluminense, eu vim pra cá e ano passado, esse ano, recebi sondagens, conversas. Isso mostra que o trabalho foi bem feito. E isso é importante para mim como treinador. Daí tem outra aqui, outra de Mucupim. Por que o Odair tirou o Cuesta contra o Flamengo e botou o Sarrafiore? Cara, isso é uma coisa que as pessoas falam, né? Bastante. Eu coloquei o Sarrafiore porque nos jogos anteriores o Sarrafiore entrou bem. Contra o Flamengo ele fez o gol da vitória. Uhum. E naquele momento do jogo, estava 1-1 o jogo, parte final da partida. Eu já tinha feito movimentos ofensivos, de jogadores de ofensivos, e não tinha como mais trocar um meia ou um atacante por aqueles atacantes que estavam no campo, porque aqueles ou já tinham algumas substituições, ou aqueles atacantes que ficaram precisavam ficar até o fim, para que a gente conseguisse o segundo gol. E aí, se tu consegue o segundo gol, o treinador ele tem que pensar em tudo. E aí, se tu consegue o segundo gol, tu vai para pênalti, tem uma situação de... E aí, o Cuesta já estava com cartão amarelo, o Lindoso, era só atrasar o Lindoso, porque faltava 3, 4 minutos fazer o movimento. Seguraria. E entrar um meio-campista, volta um cara mais defensivo para o meio-campo, continua com o cara, tira o cara que está com o cartão e bota um meio-campista que fez um gol no Flamengo de fora da área num chute. E mais um meio-campista e mais um jogador do ataque. Então aquela substituição foi pensando em ganhar o jogo, em colocar mais um jogador de ataque, mais um jogador que tivesse característica de chute de fora da área, do que tu ficar com um zagueiro e um volante. Poderia ter tirado o Lindoso. Mas ali tu tem que pensar não só na troca simples, pura e simples. Ali tem outras sequências em frente. E ali um tinha cartão, o outro não tinha, um batia pênalti, o outro não batia. Tu tá entendendo? E poderia te ter tirado só o Cuesta e te dito aqui, cara, eu botei mais um meio-campista para ganhar o jogo, para fazer o gol, para tentar um chute de fora da área, para tentar uma tabela, porque o Sarrafiore, eu não sei quanto tempo, tem que confirmar se era 2 semanas ou um pouco atrás, ele tinha feito o gol da vitória contra o próprio Flamengo, um chute de fora da área. Então tudo aquilo vem naquele momento e aquilo, é o último momento para tu tentar ganhar o jogo. Botar um meio-campista, um cara que chuta de fora da área. Foi pensando em ganhar a partida, pensando em fazer a vitória. Outra pergunta que chegou aqui. Como foi a briga do Anderson com o William? Anderson com o William? O Anderson que jogou no Under Show, disse que ele arrebentou a boca do William em algum treinamento lá. Não tava. Nem me lembro dessa situação. Ele até falou num assado aqui que eles se discutiram e o William tava muito... E aí ele deu um soco no William. A outra coisa que veio aqui... Eu não era o treinador,
Não, tu devia ser auxiliar, né? Por Eu era isso que os caras auxiliar, perguntaram. e eu não me lembro disso, hein? É, o próprio Anderson falou no coisa. Mas eu não me lembro disso. Pode ter tido alguma... Pode ter tido desentendimento. A outra coisa, como tu lida com... Aqui, ó. Como tu lida com os memes? Não sei se tem uma... Cara, eu não me lembro de meme, mas cara, tem uma tua que é tu, com um sorrisão bonito, assim, sabe? Caro e doeu. Mas tá bonito, Papito. Mas doeu muito e não é barato. Mas tá com um sorriso bonito. Mas depois que eu já tava no meio do caminho, não tinha mais como voltar atrás. Ah, tá doendo. Não. Foi que nem o café. Mas pelo menos esse aqui dura 20 anos. Muito mas bom. Dá uma melhorada, né, Papito? Ah, não. Pô, eu não sei como é que era antes, mas agora ficou bom. Não, agora ficou bom. É. Como é que era a pergunta? Não, dos memes, é. Cara, eu me divirto. Eu sou Tem cara... um também que não é um meme, que é tu abraçado no Renato. Acho que depois do 5. Não, do 5 não. Tá, a gente pode reproduzir essa foto aqui, mas daí não é eu e o Renato, é eu e tu. Eu reproduzo com o maior Cara, isso prazer. aí foi pergunta. Cara, o que tu falou pro Renato? Por que tu foi lá? Tu abraçou o Renato, abraçar é o verdade. Renato. Cara, o Renato é que me chamou no túnel pra me dar um abraço, pra dizer, cara, parabéns pelo trabalho, sabe? Como dois profissionais de respeito. Sim. E aí tu abraça, eu te abraçar agora e ele bater a foto. Um frame. Parece que tu tá até te beijando, entendeu? Então é uma foto parada que não tem significado nenhum, além de respeito de dois profissionais que se enfrentaram dentro do campo e se respeitaram fora dele. Ponto. O resto é o nego querer fazer graça. Não, é o folclore da criação da rivalidade. Exato, mas não tem nada disso. É uma foto, aqui, se nós dois pararmos frente a frente aqui, cara, pra ficar alguém próximo, pode dizer que a gente tá namorando. Que não teria problema nenhum, mas... Não, mas não é o caso. Mas não é o caso, é isso que eu tô dizendo, a foto não tem problema nenhum, mas não é o caso. E eu me lido com os memes. Muito bem. Cara, teve um meme no Fluminense de um dançarino que parecia tu. Que parecia comigo, o cara mora em Miami. Cara, isso deu um negócio. Lá no cara, Fluminense. E o cara dançava uma música e dançava, e os caras queriam que, quando dava uma vitória, que eu dançasse. e lançava a vitória, e esse cara dançando, cabelo branco, óculos. Cara, e os caras levaram camisa do Fluminense pra ele em Miami. Ele dançou de camisa do Fluminense. Me dá sequência de peixe, mas quero que aguente meu sentadão. E pra fechar, eu não dancei. Eu dizia, cara, no final do campeonato, no final do campeonato, eu colocava sempre pra frente. E aí eu saí com a proposta e fui me despedir dos funcionários, dos jogadores. Entrei no campo, falei com os jogadores, cara, chorei, os caras ali, foi emocionante a despedida ali com os caras, o respeito. E aí, quando terminou a choradeira, o Fred falou só um pouquinho. Puxou o celular aqui da cintura e falou, tá, Papito, mas tu não vai embora sem antes dançar. Aí eu falei, apaga as câmeras, desliga a câmera da Flu TV, desliga o celular, tira esse celular da mão do Fred, que eu danço. Aí dancei, Papito. Aí tu imagina, aí dancei. Tem uma outra aqui, ó. O que tu faria de... Essa aqui eu acho que é meio, assim, muito aleatória. O que tu faria de diferente no jogo contra o Mazembe se tu fosse torcedor, se fosse treinador? Não tem... Bom, a pergunta tá feita aí contigo. Cara, o que eu faria diferente? Eu seria aquele cara do placar do interior, sabe aquele cara do placar do interior? Que o cara sobe lá quando sai o gol, ele muda a plaquinha manualmente. E bota outra. Eu seria o cara que mudaria o placar manualmente. E o goleiro continuaria fazendo aquilo de tristeza. E eu mudaria o placar. Não tem como fazer alguma coisa. Não tem nada. Ô Dair, o Papito surgiu de onde? Papito é um filme, cara, que eu vi. E o personagem do filme era um cara muito simples, muito... Não era o cara que tinha grana, não era o cara... Era o parceiro dos parceiros. Uhum. E era um cara que o mundo tava caindo e ele, ô Papito, segura. Ô Papito, amanhã o negócio muda. Ô Papito, e aquilo, aquele negócio daquele Papito ficou. E eu vendo o personagem, gostando do personagem, porque o personagem era um cara querido e ele visualizava só o lado positivo, a alegria. O mundo tava acabando e o cara, ô Papito, segura, tamo juntos. E aí no outro dia, quando eu fui pra base trabalhar e os caras não sei o que, eu falei, ô Papito, segura. E eu comecei a chamar as pessoas, ô Papito, cara, isso...
Hoje, eu não sei se tem gente na base do Inter, não sei se todo mundo me conhecia por Odair. Achava que tu era Porque Papito. pegou de uma forma tão forte o Papito, que hoje eu cumprimento. Hoje, bom, os jogadores podem Sim. falar isso. Eles talvez não me chamem de professor, talvez não me chamem algumas vezes sim, ou de Odair, mas 90% é Papito. Porque é muito fácil, muito rápido. É natural. É muito próximo, entendeu? E ficou. Ficou bacana. Não, ficou mesmo, cara. E eu acho que quando tu fala Papito é sinal que Agora no não mínimo... é Papito, é El Papito. Aqui como é que é aqui? Aqui em Dubai? Eu não sei, mas... Não, tem que ver, mas tu chama os caras de Papito aqui. Não, que os caras me chamam de Papito também. Os gringos também? Os gringos também, os árabes também. Sério? Hello, Papito, how are you? I'm good. Papito, Hawaii. E aí eu chego no clube, o cara, Papito, querido. Ó, pra nós finalizar, meu, quero que tu conte uma história das Olimpíadas ali envolvendo, poxa, acho que o Neymar, eu não quero deixar de fora acho que o maior nome dos últimos anos do Brasil. Que tu teve uma relação próxima com ele, disse que ele te convidou pra ir até no Paris Saint-Germain, né? Ou trocar uma ideia lá. Eu combinei de visitar eles e aproveitar para ver treinamento, essas coisas, ainda quando eu era auxiliar, em Sim. 2017. E no final do ano, eu recebo a oportunidade que no próximo ano eu seria treinador. Então eu fui como treinador. Ah, que boa, meu. E aí fiquei lá 10 dias vendo os treinos, conversando com eles por causa da proximidade da Olimpíada. Eles o Neymar e o Marquinhos. Neymar e Marquinhos. Aham. Aí Daniel Alves também conheci lá. Quando eu cheguei, ele abriu a porta e falou, ô Papito. Ele já? O Daniel já, porque a resenha os caras já faziam a resenha pra Sim. ele. Pô, cara, eu só ouço falar do teu nome, diz ele. Que ia fuder, meu. É muito bacana. É muito bacana. A relação com os jogadores ficou muito boa. Eu tive sempre, graças a Deus, eu sempre tive uma relação porque eu acredito- excelente, né? Porque eu acredito que isso faz diferença no ambiente de trabalho. Porque é um movimento de muita pressão, é um ambiente de escolhas, de escolher um entre o outro, entre decidir se vai jogar, se não vai ficar no banco, substituição, pode decidir o futuro de alguém, pode decidir a renovação de um contrato, sabe? A tua decisão pode... Tu tem muito poder, né, meu? Um treinador. E eu acredito muito na relação. Eu já era um cara, assim, cara que gostava, um cara alegre, mas depois do acidente isso se amplificou muito, porque eu vivo hoje, esse pra mim aqui é o melhor momento. Porque eu não sei depois daqui o que é o próximo passo. Mas pra mim esse aqui é o melhor momento, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que entregar o melhor, eu tenho que ser o cara mais profissional, mais alegre. É assim que a partir daquele momento eu tô seguindo. E eu acredito muito na relação, porque um ambiente leve, ele traz a perna do jogador mais leve, a cabeça. Hoje a parte mental ela é muito importante, faz muita diferença na nossa vida pessoal e no esporte. A gente fala muito sobre a parte física, a gente fala muito sobre a parte tática, a gente discute muito treinador, muito jogador, mas mentalmente as pessoas estão precisando muito se fortalecer aqui, trabalhar, estudar, a capacidade mental que nós temos, isso aqui é muito forte, você é muito forte, às vezes você pensa que, não, mas aqui a tua cabeça, a tua mente, tu tem mais, busca que tu tem mais, tu tá passando uma dificuldade na tua casa, nós, os brasileiros, tem dificuldade de muitas, cara, mas mentalmente forte, vai, acredita, persevera que o cérebro processa pro corpo e para tuas atitudes, e vem, isso eu acredito, e eu tento fazer do ambiente de trabalho, fora a parte de metodologia, de treino, de conceitos, de comunicação, que é uma parte importante do processo. Tu fala fácil, tá louco. Eu acredito muito no ambiente. Então eu tento produzir esse ambiente o mais leve possível em todos os lugares. E na seleção foi assim também. E criou essa relação. Que até hoje tem. Quer dizer que tu tem o WhatsApp do Neymar, é isso? Tem. Então tá. Então depois tu manda uma foto minha pra se não quer participar do assado, tá? Eu vou te dizer, eu tenho um WhatsApp do Neymar. E mandei uma mensagem para ele de feliz aniversário. Ele mandou um vídeo, ele e o Marquinhos, eles estavam na casa dele lá. Ele mandou um vídeo, Papito, saudade, Papito. Então ficou espetacular. uma relação muito bacana pessoal de uma relação profissional. Porque o jogador respeita a relação de pessoal, né, interpessoal, mas ele respeita também muito a parte profissional. Nenhuma dúvida. Então a Olimpíada foi espetacular. Vou te contar uma história. Vai. Uma de bastidor aí. De resenha. Por favor. Uma de resenha e uma... A última. E uma séria, tá? Manda ver.
Não, as duas são sérias, mas uma mais para nós dar risada e a outra muito para tu ver como o detalhe no futebol, nos processos, no conteúdo, podem fazer a diferença e fazem a diferença num esporte tão disputado, o detalhe faz a diferença. Vou falar sobre o pênalti. Sim. Do Neymar. Nós sempre visualizamos, e a gente faz isso nos clubes, na comissão, e todas as comissões fazem, acho que todas fazem. Então vou falar da nossa situação. A gente sempre, eu falo com os preparadores de goleiro para buscar os batedores de pênalti, de falta, passar esses vídeos para os goleiros, para ver a característica da batida e tal. Processo de estudo que tu faz, não só com os goleiros, mas faz com todo o time, parte tática, característica individual, para tu passar para tua equipe, treinar. E aí tem a decisão para os pênaltis. A gente sabia que se empatasse teria decisão para os pênaltis. E aí a gente foi fazer, o Maia era o preparador de goleiro. E o Maia disse, cara, nós já temos os vídeos dos batedores, nós temos que dar uma olhada nos batedores. E aí eles olharam e ele falou comigo isso no sábado, eu acho. Falou com o pessoal da comissão, falou comigo, falou daí, cara, eu queria que tu sentasse com a gente aqui também para dar a tua opinião. Mas, cara, imagina a final olímpica no Brasil, sábado, do que virou, era ligando com o ingresso e era 200 mil coisas, tu tinha que desligar o telefone para concentrar. E perto do próximo do jogo, na hora de visualizar, estudar e ver o jogo da Alemanha, o Maia, a gente sentou, o Maia disse, cara, tem uma situação aqui. Ele senta com o Everton, né? E o goleiro tem o poder da decisão ali final, porque às vezes também é muito do instinto do momento, sabe? Tem goleiros que definem, tem goleiros que gostam de definir, tem goleiros que não. E aí ele falou, cara, tem um batedor da Alemanha aqui que ele tem 8 pênaltis. 4 bate num lado, 4 bate no outro. E aí para que canto tu iria se fosse o goleiro, ou se a gente fosse decidir que nós vamos definir um canto. Esse cara bate aqui, ele bateu mais aqui, ele tem característica, vamos aqui. Aí olhamos 8 pênaltis e olhamos. E aí lá depois de muito olhar, a gente conversou e falei, cara, Maia, eu não sei se tu concorda, se os outros concordam, mas eu visualizei que, cara, ele bate 4 pênaltis num jogo amistoso. Ele bate 4 pênaltis aqui, cruzado, num amistoso, que não tem ninguém na arquibancada, no 10-0 contra a Fiji, num jogo que tem 3 mil pessoas, e ele bate aqui. Quando jogou contra o Bayern, que deu pênalti, 70 mil, ele chapou. Quando jogou contra a decisão, que era outro pênalti que ele bateu, ele chapou. Então, na minha visão, cara, na hora que... É chapado. Eu acho que ele vai para o lado de segurança dele na chapada, porque eu, como batedor, eu batia pênalti. Eu batia falta e pênalti. Cara, por mais que eu treinasse, eu não conseguia bater do lado esquerdo. Eu só batia cruzado. Chegava na hora, o meu pé virava e pum! E perdi pênalti na final, errando pênalti porque eu não conseguia bater no outro canto. Cara, beleza, é isso aí, nós concordamos, o Everton também, o Maia conversou com os goleiros. Aí se tu pegar o vídeo dos pênaltis... Aquele defende? 4-4, quem vai bater o 5º pênalti da Alemanha? Oh. O cara dos 8 pênaltis. Caralho, velho. E aí tem uma câmera aberta assim que eu saio nós estamos abraçados na beira do campo no Maracanã, eu saio para trás assim e o Maia sai para trás lá também. Mas isso, ele conversou com os goleiros, ele conversou com a comissão técnica, mas eu saio porque eu e ele também sentamos especificamente para falar sobre isso. Ele vai para trás e eu falo, como quem diz, chapado ou chapado? Autorizado, o Everton vai pra bola! Se consagra, garoto! Perdeu Petersen! O artilheiro perdeu! Foi no de segurança dele, no chapado, e o Everton... Cai quieta. O pau pega. Aí eu disse, cara, depois que o cara pegou esse pênalti, eu disse, cara, eu me lembrei do meu pai, que era o cara que fez de tudo para que eu virasse jogador. E a emoção, cara, sem Maracanã com 80 mil, 2 anos antes nós tínhamos perdido de 7-1 para eles. Imagina perder a Olimpíada dentro do Maracanã 2 anos depois desse 7-1. Cara, aquilo ali veio um filme na cabeça e o Neymar pega a bola e eu disse, cara, tem que fechar com esse cara, né? Eu acho que se um diretor, um escritor escrevesse um filme, ele ia escrever, o cara perde o 5º pênalti, Neymar pega a bola, bota no cal
e na gaveta e é campeão olímpico pela primeira vez na história. Então é um filme, cara. Um filme. Quando ele foi pra bola, eu disse, não, É isso que precisa acontecer. esse filme vai ter que ser com esse final, cara. Isso em 30 segundos. Mas tem a história profissional, a do estudo, a da conversa, a de buscar um detalhe para fazer a diferença num jogo decisivo. E E deu fez certo. a diferença e deu certo. Ah, espetacular essa Espetacular, história. espetacular. Isso é espetacular. A História história é maravilhosa. uma história vivida, real, de fato, do detalhe pequenininho que o cara podia ter virado o pé e ter feito 5-4 e o Neymar ia continuar a penalidade. Ia continuar a penalidade. Mas a busca, o futebol ele é tão disputado, tão competitivo que o detalhe, a busca do detalhe tem que... Às qual é a resenha? vezes não consegue fazer a diferença, mas às vezes Às vezes faço. consegue na estratégia, numa situação dessa. E qual é a da resenha? A da resenha, tem várias da resenha, mas eu vou te contar a da... O Micali, nós fomos fazer um amistoso contra o Japão em Goiás. E aí terminou o amistoso, fomos pro hotel jantar e tal, e o Micali me liga ou manda mensagem e fala, ô Papito, vamos lá no quarto lá que a gente quer fazer não uma reunião, mas chamei o Neymar, Renato Augusto, Rodrigo Caio, chamei os jogadores, alguns jogadores ali, uns 7, 8 jogadores para conversar a respeito da nossa preparação e da Olimpíada. Sim. Eu quero que tu vá. Cara, cheguei lá no quarto, ele comprou tinha um vinho, botou 50 centavos para cada um, que a parada não era o vinho, mas era falar, né? Ele iniciou, eu me lembro, o Neymar sentou assim na beira da cama, Rodrigo Caio, Renato Augusto, todo mundo em volta e eu aqui sentado, 15 dias convivendo com os caras dessa. Já tinha uma intimidade, porque já tinha começado uma resenha bacana lá, eu trabalho. E aí o Micali inicia e fala, cara, nós estamos num momento histórico, uma Olimpíada dentro do nosso país. Cara, nós temos toda a chance de fazer história, ser os primeiros. Foi bacana esse trabalho aqui, mas nós vamos começar a Olimpíada daqui a 3 dias. Aquela história de trazer os jogadores, falar do momento, para que os jogadores também chegassem nos outros jogadores depois lá e a gente elevasse esse processo, né, de momento histórico que a gente podia fazer a história. E aí eu pensei, quando o Micali tá terminando, eu pensei assim, cara, tomara que comece por mim, né? Pô, tem 10 caras aqui na volta. Ninguém vai me ouvir depois do Porra, Neymar. do 10º, cara. Porra, aí eu pensei, começa por mim. E aí ele fala, começa com o Duda. O Duda é do cara do meu lado e a volta faz aqui, ó. Aí eu já me desconcentrei, né, Papito? Bah. Eu fiquei só pensando, cara, depois do 10º, o que eu vou falar? Entendeu? O que eu vou falar? Porque eu vou falar de tantas coisas bonitas. Neymar falou, cara, nós vamos ser campeões. Nós vamos ser campeões olímpicos. O que tiver que fazer pra gente ser campeão, nós vamos fazer. E várias, cada um falou e muito bem um negócio. Cara, eu foi indo e eu pensei, cara, esses caras já falaram tudo, eu vou ter que tirar um coelho da cartola aqui, né? E aí eu acho que aquelas coisas que vêm né, iluminadas, e eu falei, cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O Micali falou, porque eu tinha, depois eu também falei, quando a gente empatou os 2 primeiros jogos, lá na Bahia a gente fez uma reunião, eu também fui lá na frente, falei com os jogadores. E aí, quando o Micali falou assim, Papito, fala aí o que tu... Cara, eu quero falar um negócio pra vocês, que é o seguinte, eu fiz um empréstimo de 380 mil reais. Ganha essa porra da Olimpíada pra poder pagar o empréstimo, senão eu tô fudido. E os caras, Papi, é título. Agora eu pergunto o que é que ela pagou a dívida. Paguei. Terminou, Papito, terminou a Olimpíada, adivinha o que eram as ligações. Ô Papito, tu não me gasta dinheiro, tu paga a tua dívida lá e paga o teu apartamento. Primeiro churrasco que eu fiz, no meu apartamento abençoado, graças a Deus, graças ao trabalho, eu mandei a foto pros caras. Ai, que a fuder. Mandei a foto pros caras e disse, ó, tá aqui, ó, tá comprovado, tá pago, graças a Deus. Mas só que é uma resenha que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ela te leva pra seriedade, pra responsabilidade. E uma coisa que marcou muito, os caras lembram até hoje. Que massa. Tem outra, rápida. Vai, rapidinho, conta lá, olha pra cá na câmera. No ônibus nós ganhamos a semifinal. E acho que 2 dias depois era a final. E aí é batedor, helicóptero, seleção Rio de Janeiro, Olimpíada.
Volta do Maracanã, helicóptero e batedor e Escopeta e escopeta e tudo, Papito. E nós no ônibus indo, daqui a pouco começou um calor, tava um calor e começou um calorão dentro do ônibus. Um calor. E acho que o ar-condicionado pifa. E com helicóptero e fuzileiro, e o ar-condicionado pifa, e nós temos mais 30 minutos de viagem até chegar no hotel. Que era lá em Jacarepaguá, não sei aonde. E eu tô sentado do lado do Micali aqui, durinho, né? Só esperando o primeiro dar o grito. Porra! Tá de Calor, caralho! Final olímpica! Aqui tem aquelas resenhas da bola, né? Final olímpica! Porra, sem ar-condicionado! Eu tava só esperando o momento pra vir a pedrada lá do fundo e nós ter que parar o ônibus e esperar um ônibus, ou sei lá, tinha sempre um ônibus de segurança. Sim. Eu tô só esperando, Papito, a resenha, o primeiro. E não vem nada. Mas o calor, cara, começa a subir mais. E subir mais e eu dou uma olhada pra trás assim, ó, tá todo mundo sem camisa. Os caras não... Cali, o que deu o ar-condicionado? Vamos parar, não vamos parar? Ele falou, Papito, vai lá e fala com os caras. Eu falei, eu vou falar com os caras. Vai lá falar com os caras. Falei, tá bom. Levantei, fui lá no fundo, os caras mexendo no celular, outro conversando, sem camisa, de boné, dentro do ônibus, voltando depois da... Eu falei, só um pouquinho aqui, eu queria falar um negócio pra vocês, eu queria ver com vocês a situação, vocês estão vendo que tá sem ar, tá um calor forte. Quem sabe a gente troca de ônibus e faz um movimento, mas a gente tem que ver o que pode fazer melhor aí pra não ter que ficar esses 30, 40 minutos aí nessa situação. Cara, os caras estavam em alfa, no celular ou não sei o quê. Os caras olharam pra mim e falaram, Papito, isso aqui é favela, Papito. Isso aqui é Brasil, nós estamos querendo ser campeão olímpico. Que ar-condicionado, Papito. Esse calor aqui, e levantou, pegaram as camisas e Brasil. Caralho, velho. Cara, eu me arrepio. Porque eu falo muito, eu uso muito usei já muito em palestras, já falei com muitos jovens, já falei com muita gente profissional de alto nível. Eu uso muito, porque eu me arrepio até hoje. Eu volto e entro na resenha ali daquela Brasil e tal, e volto pro banco lá, sento do lado do Micali, emocionado. Assim, por dentro, o cara, bati na perna do Micali, falei, cara, tu tava na dúvida de trazer a tua mulher e teus filhos? Pode trazer. O senhor será campeão olímpico. Os caras estão querendo muito. Me emocionei agora, Papito. Porque eu entrei pra dentro do ônibus. Falei, o senhor vai ser campeão olímpico, pode trazer a tua família. Ele me olhou, eu falei, cara, porque os caras são, além de ser um grande time, de muita qualidade, os caras estão 200% concentrados para ganhar o jogo, sabe? Os caras estão, não é o... Eles querem muito. O ar-condicionado, quando tu não tá focado, o ar-condicionado, os caras já tinham gritado, mandado parar, mandado trocar o ônibus. Cara, isso aqui é seleção, não pode o ar-condicionado estourar. Pode, qualquer ônibus pode estourar o ar-condicionado. Mas se tu não tá determinado a uma situação, se tu não tá focado, aquilo te incomoda de uma tal forma que tu dá visão àquilo. E os caras estavam com uma alegria, com uma vontade, com um negócio que era só Alemanha, era só ser campeão olímpico, era focado, que o ar-condicionado, os caras ficaram trancados no elevador 2 horas, 3 horas no elevador, saíram rindo. Não sabia disso. No hotel, antes da final. Ficaram trancados. Quem ficou trancado? Não sei se o Neymar não ficou trancado. Os caras ficaram 2, 3 horas trancados, porque deu um problema no elevador, e saíram do elevador rindo. Cara, se os caras, jogador de futebol, atleta, não de basquete, se os caras não estão dentro do processo, essas pequenas coisinhas que fazem parte de um dia a dia, de uma logística, de uma viagem ou de um hotel, cara, isso transforma, cara, os caras valorizam demais. Então não valorize o, sabe? Valorize lá que tem coisa boa, a gente tem que valorizar as coisas boas. Eu me emocionei porque é um fato que aquilo ali mostra a quão diferença. E aí eu trago para um do Inter, contra o Atlético Mineiro, lá em Minas. Nós jogando contra o Atlético e chove. O torcedor vai lembrar, acho que tu vai lembrar, chove, começa a chover pra caramba e vento, e começa granizo, e para o jogo, e volta o jogo, e granizo, e vento, e daqui a pouco apaga a luz do estádio. Eu falei, nós bem no jogo, nós forte. Eu te falei, cara, agora vai pra dentro do vestiário. Imagina como é que tu vai trazer esses caras de volta pra jogar 10 minutos, ou 15, ou 20 minutos. Vai ser um filme de terror, né, cara? E aí entramos pra dentro do vestiário, os jogadores primeiro correndo do granizo,
quando eu entro pro vestiário, os caras... Ei, não tem negócio de dar desculpinha de chuva, de granizo, de não sei o que, hein? Vai voltar concentrado, porque é... Primeira bola, 2 minutos depois do que volta, é uma falta rápida nas costas do cara, 1-0 pra nós, ganhamos o jogo. Se volta pro vestiário, porra, chuva, granizo, Sim, se há é o outro ar-condicionado, o não sei o que, tu foca naquilo, aquilo fica relevante e o que E é o que de é relevante fato, não fica. Não fica. Então esses são grandes exemplos e grandes histórias que dá pra tirar como exemplo e a gente levar pra Não nossa tem, caminhada não e nosso tem dia a melhor dia. coisa pra... Eu já te contei 3, hein? Tá me devendo 2 Outra churrascos. Né? Cara, essa... Bom, acabamos em grande estilo, velho. Grande. Não, Agora eu quero essa camiseta, tu vai ficar com ela? Não, ela é tua. Então... Ela é tua, mas 250 de RAM. Ah, 250, para. Aqui, ó. Essa assinatura 250 aqui, de RAM. ó, essa assinatura aqui, Papito. Papito, um grande abraço. Mais 5 de RAM, tu compra um cartão de metrô e anda por E eu toda vou a poder cidade. dar a volta ali. E aqui, Não, mas ó. a camisa é linda. É linda, pô. A camisa é linda. Aqui é a bandeirinha dos E a Emirados, cor- né? a cor do E nosso- aqui é do Fábio Lima, o É. atleta que infelizmente teve uma lesão séria, né? É, mas é um brasileiro que está aqui há 7 anos, que representa muito bem o futebol brasileiro. Hoje joga na seleção do país, naturalizado, joga no Aluaça, no nosso clube. Quem é melhor, o camisa 10 ou o camisa 8 do teu time? Ah, os dois são bons, né, Papito? E hoje, no momento, o camisa 8 é melhor, né? Ah, porque tá jogando, né? Aí vai. Camisa 8. Já fiz a minha média. Já fez a Já se não correr, já vai ter problema, né, Papito? Ô, Daí, são grandes muito jogadores, meu, grandes porra, jogadores, grandes jogadores. Ramiro, Adrielson, Michel, vieram pra cá e Agora tu tá com o Gilberto, centroavante Gilberto também, que acabou era de do chegar Bahia, né? também. São caras que estão trazendo o futebol brasileiro, né, a representação do futebol brasileiro aqui, não só como futebol, mas como profissionais. Porque é importante, esse mercado sempre foi dos brasileiros, jogadores e treinadores. E se perdeu um pouco agora, principalmente os treinadores desse mercado. E também um dos meus objetivos foi esse, vim aqui desenvolver um trabalho, não vir aqui. A cidade faz parte do processo, mas o primeiro lugar é o trabalho, para que a gente consiga trazer outros brasileiros e esse mercado que adora tanto o futebol brasileiro possa continuar trazendo brasileiros para cá e nós desenvolvendo essa parceria de grande trabalho. Muito obrigado, velho. Papitinho. Sem palavras, viu? Eu adorei, meu. Valeu muito a pena ter dado essa paradinha nas minhas férias para poder te ouvir o Ramiro também. E vocês têm grandes histórias, meu. E, pô, obrigado mesmo, cara, de coração. Quero te parabenizar também por ter feito o movimento, né? Não é fácil também sair da sua zona de conforto, né? Sair do Brasil. Sim. Então, acho que espero que tu esteja feliz. Falando inglês, né, Papito? Dando tá. preleção em inglês, tu imagina? Agora, Mr. Papito. Mr. Papito. Quando tu voltar no Brasil, Coach. vamos fazer... Coach. Coach. Sou coach. Captain, coach. Quando fores ao Brasil, já sabe. Vamos fazer um Papito parte 2. Papito parte 2. E aí é lá em casa, no assado, onde tem as estruturinha e tudo mais. Exatamente, vamos fazer um parte 2, que tem mais história para nós contar. Porra, sensacional. Te mandar um abraço pro Márcio, toda a equipe aqui, que foi a galera que né, me ajudou aqui a proporcionar essa grande entrevista que foi o assado aqui, tanto com o Ramiro, que já foi, e hoje com o Papito aqui, o Odair. E dizer também pra ti que tá nos vendo aí, se inscrever no canal, tem que se inscrever no canal para ver grandes histórias como essa do Odair, que do começo ao fim contou histórias emocionantes, histórias engraçadas, mas grandes histórias. Essa é a ideia do assado, tá bom? Te inscreve, comenta, compartilha, se tá com saudade do Odair aí, torcida colorada ou torcida do Fluminense ou quer o Odair no seu time, comenta aí embaixo, tá bom, Odair? Tamo junto. Um abraço. Até a próxima Prazer, assado. muito obrigado. Tchau, gente. Até mais. Valeu. Muito obrigado. Tchau.